Vai entrar, vai entrou, entrar, como não? vai entrar. Muito bem, pessoal. Da hora demais. Mais uma quinta-feira, meu querido Sormani. Estamos aí no Deus Zebracast ao vivo no YouTube. E em cores. Ao vivo também. Ah, puta, já faz tempo. Você não. Eu sou da época Você é da época da. Não, você é da época do rádio. do rádio. Você é da época do rádio. Do rádio. Quando eu comecei a ver televisão, a Copa de 70 foi preto e branca, né? Copa de 70, você já tinha quantos Um anos? programa na 70, 13. Tinha um programa na TV Record, que era da Jovem Guarda, né? Era o Roberto Carlos, o Erasmo Carlos, Vanderleia, e toda aquela galera da Jovem Guarda, né? Itali, com Mutantes, tudo isso. Era preto e branco. Preto e branco. E aí, em 1972, a Copa Independência que o Brasil ganha, também é preto e branco. 73, aí a Copa de 74 é cor. Aí já foi transmitida a cores. Coitado, eu vou falar pro... Deixa em preto e branco nós um minuto aí, Nicolas. Primeiro dia que ele tá fazendo com nós, já... Vai lá, Nico. Tô brincando, Nicolas, tô brincando. Estamos começando mais um Deus Zebracast ao vivo toda quinta-feira, 16 horas. Hoje estamos começando 16h11, ao vivo também pelo Spotify. Estamos também sempre com os melhores momentos no nosso canal de cortes, tudo em oferecimento da Poder Sports Bet, que tá aqui ó, no QR Code, o site mais interativo aí para você fazer os teus palpites. Não deixe de acessar. Copa do Mundo Feminina começando, muitas odds bacanas lá para você fazer as tuas apostas aí na Copa do Mundo Feminina, beleza? Então não deixe de acessar Poder Sports Bet. Poder Sports Bet. No final a gente faz aí uns prognósticos, eu e o Sormani aí da Copa do Mundo Feminina. O Sormani assistiu hoje, acordou 7 horas da manhã, assistiu... Não assisti. Não é porque eu não quis assistir, porque é futebol feminino. Mas na Copa do Mundo Masculino você também não acordava pra ver. Não, não acordava. Não acordava. E quem não dormiu pra estar aqui é o Vessone, grande Rodrigo Vessone. Não dormiu mesmo, né? Vim direto aí. Cheguei de Lima agora há pouco. O Corinthians foi jogar lá contra o Universitário. Cheguei, deixei as coisas em casa, almocei correndo lá com a esposa e com o filho. E aí tamo aí pra falar muito aí, contar as histórias, enfim, prazer. Obrigado aí pelo convite. Quentinhas lá de Lima, o único jornalista brasileiro a estar na cobertura desse jogo. Televisão, isso é muito legal a gente rádio. colocar em pauta aqui e conversar, entender mais sobre o trabalho do Vessone também, a relação dele aí com o Corinthians, com os jogadores. É o cara mais bem informado sobre Corinthians hoje e o portal mais bem informado sobre Corinthians aí, o Meu Timão, né? Não precisa nem fazer a propaganda, todo mundo já conhece, mas tá feita aí. Não deixe de acessar lá o Meu Timão também e as redes do Vessone que ele vai passar pra gente aí. Tem superchat também, pode mandar sua pergunta, fazer o seu jabá, tem as regras aí, é só você seguir as diretrizes do YouTube, da nossa comunidade, pra ninguém cancelar nós, né, senhor Mano? Tem que ser feito hoje tudo com muito cuidado, então não vai mandar palavrão, não vai mandar coisa que não pode falar. Palavrão pode, né? Então estamos começando aí o Deus Zebracast, meu querido Sormani. Semana passada estivemos com o goleiro Júlio César, contou várias histórias sobre o Corinthians aqui. Que pessoa, que ser humano, viu? Pois é, rapaz. Impressionante. Eu não conhecia o Júlio pessoalmente. Só de ver jogar, essa sua entrevista e tal. Rapaz, o cara é um doce de pessoa. É daqueles educado. que a gente torce pra onde ele fosse, eu torceria por ele. Exato. Cara muito bacana, que sempre respeitou muito o clube, fundamental no título brasileiro de 2011. O que esse cara pegou, ele pegou até mais em 10, quando quase foi campeão, quando foi ultrapassado ali, faltando 3 rodadas. Palmeiras e o São Paulo entregaram, né? Vamos lembrar, né? Ali e tal. Isso, né? Era aquela... Isso, tomaram as viradas ali, mais ou menos. O Tite até hoje não engole, né, o que aconteceu ali, por isso que ele e o Felipão nunca mais falaram depois daquele momento. E o Júlio pegou até mais em 10, mas 11 pegou muito também. Na verdade, o ano mágico de 12 do Corinthians, o Júlio é muito parte, né? Porque se ele não faz aquele monte de defesa contra o Palmeiras 3 dias depois do Tolima, o Tite fala mesmo, eu cairia naquele domingo no Pacaembu, e o Júlio pega tudo, pega até pensamento, o Alessandro vai lá, faz o gol, ganha o derby, e aí o Tite segue no comando, e o ano, talvez de 12, não teria acontecido, e o Tite tem dívida, o Tite tem muita dívida de gratidão com o Júlio. Por isso, Júlio, acho que eu nem sabia que ele ia vir aqui, se não tinha contado para ele falar a história. Ele foi 3 ou 4 vezes, por exemplo, para a Neoquímica Arena pelo Red Bull, e o Red Bull, a camisa de goleiro do Red Bull era branca, vermelha e verde. Ele nunca foi de verde em respeito ao Corinthians. Aí ele falava pro roupeiro, me dá a branca ou a vermelha, eu não vou de verde. Aí no outro quarta-feira, lá em Bragança, contra qualquer um, ele ia de verde. Mas na Neoquímica, ele fazia questão de não... sabia disso também. Ele não ia de verde. Então, um cara espetacular, desejo, aposentou agora,
vai viver a vida dele, enfim, ele com a esposa, as filhas. Nada, tá ferrado lá como dirigente, isso, mas aposentou, que eu digo de jogador, Sim, né? De jogador. E vai viver a vida dele lá, mas enfim, um cara aí do bem que merece tudo de bom. Bom, Sormani, o homem tava lá em Lima, o único jornalista brasileiro, acabou de chegar de lá, comeu um ceviche lá, deu tempo Não, eu tenho uma coisa comigo que quando eu viajo, já fiz em alguns países, eu evito comer a comida do país. Tem gente que vai pra isso. É lógico. Só que, dá um então, piriri lá, esse é o meu ponto, porque eu tô lá, se não for comigo, não vai ser ninguém. E aí tem sempre o exemplo, o Vilaron, que é nosso companheiro, ele estava na Copa América de 97 na Venezuela, e eu estava também. Vilaron, que era do Sport de TV, 2007. fazia o Arena. Isso. Né? Você chegou a trabalhar com ele lá na Sport TV, Não cheguei a trabalhar, fiz programas com ele, trabalhava no Estadão, né? Isso, muitos anos no Estadão. E ele foi pelo Estadão lá na Venezuela. Ele comeu alguma coisa lá. O Vilaron deve ter ficado uns 10 dias dentro do quarto. Ele simplesmente ficou de uma maneira, ele não conseguia mais nem mexer o corpo dele com alguma coisa que deu mesmo, assim, teve que ir médico e tudo. A cobertura quase acabou pra ele. Aquilo ficou muito na minha cabeça, assim, de eu ir pra um lugar, só tá eu, se eu comer um negócio que o meu estômago não tá acostumado e tal, eu posso acabar minha cobertura. Então eu sempre evitei esse tipo de situação para não perder o meu trabalho, entendeu? O que pode acontecer, nós estamos suscetíveis a isso, né? Claro, mas esse método que você adquiriu aí foi só por causa do Vilaron ou você já teve uma caganeira em alguma vez? Não, foi mais por ele. Não, aconteceu com um amigo meu. Não, nesse caso foi mais por ele, porque eu entrei no Diário Lance lá em 2004 para 2005 e ali isso aconteceu 2 anos depois. Ali para mim já virou a minha experiência de eu ter visto o Vilaron, na época o que salva ele, porque o Diário de São Paulo que ele trabalhava era um PUC, um Globo, era tudo o mesmo grupo, então o Diário de São Paulo pegava as matérias do Globo, de outros, e jogava para a página dele, era o que salvou ele, porque se não tivesse um parceiro, ele não ia ter nem como fazer matéria. Tanto tempo que ele ficou dentro do quarto ali sofrendo. Então depois daquele dia... A rapaziada voltou, ele continuou lá. No meio da cobertura mesmo. No meio, ele até volta a fazer, mas, cara, ele ficou, sei lá, 5 dias completamente off de tudo, não tinha condição. Será que ele comeu? Então, não sei, cara. Não lembro os detalhes. Você é suscetível a essas coisas. Isso. Então eu evito fazer. Eu evito fazer essas coisas de cobertura. Bom, você não tem que fazer não, velho. O homem chegou de Lima agora, e se a gente engatar esse assunto, você tá ligado que não vai parar, né? Que daí já vai... Então, antes da gente entrar nessa parada, você tava comentando do lance. Vamos apresentar pro pessoal um outro lado seu que às vezes a galera ainda não conhece, de como você começou no jornalismo. Legal. Né? O interesse por futebol, tudo isso, porque a hora que entrar no Corinthians, fudeu. Né, o seu Sormani? A hora que entrar no Corinthians, fudeu. No meu caso, apaixonado por futebol, como todo mundo que trabalha com isso, vocês também, enfim, um jogador meio frustrado, né? Cheguei a ser federado de futsal, joguei campeonato federado, de campo também, joguei muitas vezes contra Corinthians, São Paulo, Palmeiras, era um campeonato à parte, mas aí a coisa não vai acontecendo. Então, mas desde a 7ª série ali, você fala, pô, eu quero estar no meio, eu quero tentar me manter no meio do futebol. E ali, apaixonado ali, já comecei a querer desde 7ª série, 8ª série, querer ser jornalista. E aí começo ali, 2001, 2002, comecei como produtor, consegui ali como produtor na Rádio Transamérica, num programa com Tomás Rafael e tudo mais, Transamérica Esportes, saudoso Transamérica. A produção era eu, Bruno Prado, Juninho Furacão, nós os 3 éramos da produção daquela época da Transamérica, e aí pintou uma oportunidade de freela fixo no Diário Lance, eu comecei a conciliar os dois, depois desse freela fixo, firmei lá no Lance e fiquei entre 2004 a 2016, foram quase 13 anos aí, praticamente 12 anos e pouco no Diário Lance. Saio no final, o impresso já estava acabando, já estava com dificuldade, começaram a diminuir a redação. E aí eu fui mandado embora em novembro de 2016. E aí o dono do meu timão, Danilo Augusto, já me conhecia, sentou comigo. No mesma semana, assim, quero te fazer uma proposta, vamos sentar para almoçar. Aí eu fui, meio assim, né, um site segmentado, eu trabalhava, entre aspas, na grande mídia, você fica ali com aquele preconceito e tal. Até fui, né, mas fui meio desconfiado ali e tal. E aí, quando eu sentei, cara, ele me explicou o tamanho do projeto, que na época tinha um tamanho, hoje até tem muito mais. Ele é muito maior. E parte salarial, meu filho tinha acabado de nascer, cara, fazia 1 mês e meio que meu filho tinha nascido, E aí ele
parte financeira, ele falou, não, dá para pagar o que você ganhava lá. E aquilo ali eu me assustei, porque eu não imaginava que um site segmentado da metade. Mas não, falou que dava para pagar a mesma coisa e tal. E, cara, eu tô lá até hoje, lá mais de 7 anos. Hoje eu tenho o meu... no canal do YouTube do portal, que tem quase 800 mil inscritos, eu faço minha live das 12 às 13, de segunda a sexta também. Ajudo no site, faço matéria o tempo inteiro, apuração o tempo inteiro para o site também. No pré-jogo, pós-jogo, intervalo, a gente sempre está ali fazendo zona mista e tudo mais, e acompanhando, e já são quase 20 anos cobrindo o clube, né? Caralho. É, muito tempo. Porque desde que eu entro ali na Transamérica como produtor, não, mas a hora que eu entro no Diário Lance 2004, eu não era o principal do Corinthians, sempre tinha 2 ali, Maurício Oliveira, que está na TV Globo hoje, por exemplo, Daniel Santini, que faz outras coisas, Giovanni Martinelli, que hoje também Diário do Peixe, mas trabalhava... E eu era apaixonado pelo Corinthians, corintiano, aí você ajudava numa pauta aqui, uma sugestão de pauta ali, pescava um link no exterior que dava alguém falando do Corinthians, e aí foi meio natural ir ali, e aí desde 2004, hoje eu sou o setorista mais velho do clube, acompanhando aí o Corinthians, e tentando falar de tudo um pouco, é quase que minha obrigação, então hoje eu conheço o presidente, mas tenho que saber um pouco quem é o porteiro do clube. Eu sou meio obrigado a saber o nome dos seguranças, eu sei, o nome dos médicos, o pessoal do departamento de esportes terrestres, até não vejo nem muito como virtude, eu acho que é mais uma obrigação da minha parte. E aí sigo lá agora num portal segmentado que só fala disso, só fala de Corinthians, é como qualquer outro portal, mas a gente só tem um assunto. E aí, na verdade, tem vários assuntos dentro. Só que dentro desse é um negócio. E aí nos dá muita sorte um clube desse tamanho, com essa visibilidade, com 30 departamentos, 1.000 funcionários, tem de tudo um pouco, é o marketing, é o jurídico, é o feminino que virou... A gente tem hoje no portal 2 pessoas que cuidam só do feminino, cara, para ter ideias de pauta, para ter matéria. Então você tem lá o social e o portal Meu Timão virou uma grande referência do torcedor. A gente tem quase 8 milhões de pessoas nas redes sociais, é muita gente. O ano passado o site deu mais de 1 bilhão de views, é um negócio assustador mesmo a quantidade de audiência que a gente tem, mas muito por conta da grandeza do clube, e é um clube muito efervescente, as coisas acontecem o tempo inteiro. Você acorda um dia que parece que tá tudo bem, tem 8 coisas acontecendo ao mesmo tempo. De repente... Não tem dificuldade pra falar, Não tem. Essa é a coisa, assim. Vou fazer de segunda a sexta, das 11 a meio-dia, um programa, né, pro YouTube do Meu Timão, falando sobre o Corinthians. Mas, caramba, será que vai ter assunto? Esquece, tem. Às vezes falta tempo pra falar. Por mais que seja... Assim, pô, caramba, já acabou? Você pode até achar que é irrelevante o assunto X, mas ele vai ter o assunto pra você falar ou discutir. Isso é bom, porque é um clube muito... Você não fica sem pauta nunca. Não fica nunca. E o Milton Neves, que vocês conhecem bem, ele tem a frase dele, o Corinthians tem que estar muito bem ou muito mal, o mais ou menos não importa. E é um pouco isso mesmo. Então, assim, você percebe claramente... Se tá meio morno... Morno não é... O torcedor, ele quer uma coisa sempre quente ali do clube. Muitas vezes ele tá ou pé da vida porque não tá bem, ou ele tá muito alegre. Você vê, por exemplo, no nosso pós-jogo, assim, a gente chega a dar 10, 15 mil simultâneos, 8 mil, 7 mil. Se é um 0-0, não aconteceu nada, meio de tabela e tal, dá menos. Perdeu ou ganhou, explode tudo. Tem 1 milhão de superchats, não sei o que tal. Então, é um torcedor que vive esse 8,80 e o clube é isso, cara. O Corinthians é muito isso mesmo. Então, mas só pra gente já não entrar de cara no Corinthians. No lance, quais foram os outros clubes que você chegou a acompanhar? Ou ficou só no Corinthians? Você gostava mais de escrever? Algumas reportagens, alguns momentos que você se recorda, assim, que ajudaram a construir você como jornalista? No começo, bem no comecinho ali, 2003, 2004, ainda como freela, quase de quarta-noite, domingo, né, que era para ajudar na redação. Aí você fazia todos os jogos, cheguei a fazer Palmeiras um tempinho, pegando o rescaldo de Série B ainda ali do Palmeiras que e saudade, tudo mais. Hein? Cheguei aí no... Hein, Sormani? Cheguei no conviver com o Estevão Soares. Saudade do bom e barato. Convivi com o Estevão Soares um pouco. Mustafa, convivi com o Estevão também, cheguei a entrevistá-lo muitas vezes e tal. Que cara gente boa, hein, o Estevão Soares, hein? Você brigou com ele também? Não, de boa. Não, bem Estevão mesmo. Não. Só perguntei. Também parece que é do jeito não. O Estevão é muito gente boa. Um abraço pro Estevão Soares. Às vezes eu encontro ele lá na Arena Barueri.
Poder Esportes Bet, que patrocina o Oeste. Um abraço pro Sidão, pra galera. Joga legal. Amanhã contra o Juventus, o clássico da Poder Esportes aí. E o Estevam tá direto lá na Arena Barueri, já veio aqui, um abraço pra ele. E aí, pô, fiz seleção brasileira também, cheguei a fazer a Copa América. Qual Copa América você fez? A da Venezuela, né, que foi um mês lá. Do Vilarón lá. Caganeira. Fiquei lá, o Brasil termina campeão, né, com aquele 3-0 contra a Argentina. É aquele gol do Júlio Batista, esse jogo aí? Jogou muito. Daniel Wagner Love, o Kaká, né? Luiz Fabiano, é um time meio... O Ronaldo acho que não quis ir. Não, ele e o Kaká não quiseram ir. Aí... Quem faz os gols? O Daniel Alves faz o terceiro, né? O Júlio Batista acho que faz o primeiro, eu não consigo lembrar quem fez o segundo. Não é o Luiz Fabiano? Pode ser, não me lembro bem. E pra você, como que era cobrir seleção? Você curtia? Curtia, cara, mas você tem menos visibilidade, por incrível que pareça, assim. Você acha? Então, assim, até hoje, na época não tinha rede social, mas hoje, você pega os setoristas de Corinthians, de outros clubes, que quando vão pra seleção, pelo Globo Esporte, por outras coisas, sei lá, o cara tem o Twitter dele, você olha lá, o cara tem 100 mil curtidas, tô chutando um número bem alto, tá, vai, 1000 curtidas, 1000. Quando ele vai pra seleção, 2 curtidas, 5, é incrível como a seleção, até você vê, curte, assiste, mas só, você não quer... Isso é muito Isso é reflexo do quê, Sormani? Eu acho que o brasileiro é assim, entendeu? Não, mas sempre... Não. Se bem que isso de não se aprofundar, de não querer muito detalhe. Isso é um esforço que a CBF fez pra... Primeiro, os nossos grandes jogadores estão fora. Então, quando sai uma convocação de seleção brasileira, é um ou outro que joga aqui. Antigamente, não. Aí você tinha mais referência, né? Você ia pro campo, quero ver o Rivelino com a camisa do Corinthians. Eu quero ver a camisa da seleção. Você tinha maior orgulho de ver seu time... Quando saía a convocação da seleção e não tinha o jogador do seu time, você ficava puto da vida com o treinador. Por que ele não convocou o fulano e tal? Hoje, quando ele vai, é ao contrário. Você fica puto porque ele vai. Por que chamou o cara? Não, por exemplo, a história do Dorival, muita vez falando aí, né? O Dorival podia estar na seleção brasileira. Pergunta pro torcedor de São Paulo. Nossa senhora. Pergunta. Na época o Tite sai da seleção do Corinthians e vai do Fluminense ficou bravo por isso, porque sabe que vai ter que dividir Agora, Bessone, me diz uma coisa. Vocês fazem um jornalismo que eu acho muito legal. Vocês estão de parabéns. Muito legal. Vocês não têm compromisso com ninguém. O compromisso é com a notícia e com o torcedor. Ponto. Tá. E vocês fazem esse tipo de jornalismo que às vezes pode causar problemas internamente com dirigentes, com jogadores, etc e tal. Como é que é essa relação? Primeiro, como é que a torcida vê isso? Tá? Porque muito torcedor, ele briga com o setorista do clube, porque o setorista vai lá e noticia uma coisa importante que está acontecendo e que é contrário ao que está acontecendo ao clube, né? Que não é bom. E aí o torcedor fica puto da vida com o setorista. O cara está simplesmente noticiando. E às vezes não é nem assim, é o copo contra o meu clube. O copo é um desgraçado, o meu clube que tá certo. Não precisa nem ser jornalista, pode ser qualquer coisa. Como é que é isso? Vocês têm um nome muito forte, meu timão. Como é que é isso com o torcedor? Como é que o torcedor vê o trabalho de vocês? E como é que é isso internamente no trato ali com jogadores, direção, etc. O Sormani já vai na veia. Em relação à torcida do Corinthians, acho que o Portal Meu Timão e todos os profissionais que trabalham, a gente tem que agradecer, porque é um torcedor que entende o nosso trabalho, então muitas vezes a gente faz qualquer tipo de matéria de cobrança, o torcedor entende o nosso papel, ao contrário de... É característica de torcedor. A arquibancada, eu costumo dizer que ela tem vida própria, e ela tem mesmo, cada um é de um jeito. Então, claramente a do Palmeiras tem músicas contra a imprensa, então há uma animosidade, é claro, é histórico. Quantas vezes, assim, você vê lá no antigo Palestra Itália, a torcida do Palmeiras ia saindo embaixo do túnel, assim, Chico Lang, lembra? Puta, saía de todos os jogos, ou seja... Mas isso não era meio na sacanagem? Era, mas você tem ali uma origem, tem uma essência que é uma torcida que não curte muito o trabalho do jornalista e tal. A do Cruzeiro é um pouco assim, a do Flamengo também. A do Corinthians não, ela é bem desencanada, entende muito o nosso trabalho. Então a gente quer saber de fato o que está acontecendo. De fato o que está acontecendo. E se tiver errado, não é porque você noticiou. Não, o fato está errado. Aquele dirigente fez aquela cagada. Não foi o cara, ele só está escrevendo sobre ela. Claro, 100%? Não é 100%. Vai ter sempre um outro. Eu estou dizendo numa maioria, sim. Você recebeu já uma mensagem assim, se você fosse corintiano, você não noticiaria isso? Tem,
Mas é pouco. É pouco. Os outros times têm... Cara, se você pegar o Mauro Betti falando, o pessoal do nosso palestra, eles têm muito mais dificuldade para ter um site segmentado do que a gente do meu timão. Porque qualquer coisa que eles escrevem, a mídia palestrina, vocês fazem parte, torcedor lá tem mais dificuldade. É característica, eu não tô dizendo que eles estão errados, não. Eu tô dizendo a característica Isso do torcedor é essa. Vocês, né? Só que no nosso caso ajuda muito, fortalece demais. A nossa relação hoje com a diretoria, ela é um pouco desgastada, porque a nossa cobrança ela é muito forte, a gente tem muito controle de tudo que acontece do clube, de contratos, tem controle de jogadores emprestados. Por exemplo, a gente mantém um link permanente. Se o torcedor quiser aí, pega aí no Google, põe aí, Corinthians, meu timão, emprestados. O primeiro link que vai aparecer é um link que a gente atualiza a cada 2 horas, ou todo dia. A cada movimentação na Federação Paulista e na CBF, esse jogador voltou a ter vínculo com o Corinthians, voltou para o CT, a gente tira ele. Foi alguém emprestado? Por exemplo, o Luan hoje não está nesse link. Ele sendo emprestado para alguém, a gente vai lá, atualiza e põe. Então você manda por WhatsApp pro amigo, o Corinthians está com 30 jogadores emprestados. Vocês sabem, por exemplo, quem é Eduardo Tanque? Vocês não fazem a menor ideia, só que o meu timão sabe e tem que saber. Ele foi trazido há 4 anos, deram 4 anos de contrato pro Sub-23, está emprestado pro Aimoré, lá do Rio Grande do Sul. Tem contrato mais 1 ano e pouco de coisa. Mas por que vocês falam do Eduardo Tanque? Porque ele está sob contrato. Enquanto o cara tiver sob contrato, esse cara vai ser notícia pra gente. Corinthians, né? Ele é do Corinthians. E esse tipo de controle, muitas vezes que você cobra, processos judiciais, quase 100% deles que são noticiados, foi a gente que subiu. A gente foi atrás, a gente busca, baixa os processos, anuncia. Por que vocês dão processo? Vocês são um site jurídico? Não. Porque esses processos, a gente tem um critério para dar. Nosso critério para processo, por exemplo, é assim: pessoas ligadas ao departamento de futebol profissional ou feminino, mas futebol, ou valores muito relevantes. Teve um processo que a gente noticiou de um ex-controller do Dualib. Era 2 milhões ele ganhou. Cara, 2 milhões, na hora que bate aquele processo, começa a te dar bloqueio judicial, aquilo te destrói, aquilo consome o seu dinheiro. Então, ele passa a ser... Às vezes, fala assim, vocês noticiam, não pagou a empresa X de limpeza. Não. Por quê? A gente tem a consciência que é um clube de 1.000 funcionários, com 50 departamentos. Cara, o que... processo secretário, o porteiro, cara, vai ter muito mesmo, é uma empresa muito grande. Sim. Então a gente tem que ter, a gente faz um critério, valor muito alto, ou todo mundo ligado, um preparador físico, um fisioterapeuta, a gente noticia, porque tá ligado ao futebol. Coisa pequena, vocês, óbvio. O porteiro, lógico, cara, então vira um site jurídico. Lógico. Mas esses grandes impactos pro clube, como um processão de 2 milhões, a Bozelli. gente... Porra, aí acabou, aí não tem nem o que falar, porque isso... Jadson também, professor? Cara, esses vocês noticiam. A gente tem controle, eu tenho controle no Excel, cara. O Corinthians tem mais de 100 processos aí. Ou já não é o Corinthians, né? Eu ia perguntar isso. Todos devem ter. Você enxerga... Só que vocês eles têm o meu cuidado. No pé deles. Um site como esse, só que é o seguinte, ter um site desse tamanho no seu pé é ruim. Só que aí muito do nosso conteúdo pro clube é maravilhoso. A gente noticia todos os patrocinadores, todas as ações sociais, damos o tempo inteiro serviço para o torcedor de ingresso. Todos os patrocinadores, isso que eu não entendi. Tudo que aconteceu, o Corinthians anunciou, por exemplo, uma empresa ali... Pode falar. Tá, a PixBet foi lá, ela só tinha aqui, ela comprou aqui. O Corinthians anunciou, soltou um release. Outros sites ignoraram. A gente deu. Mas por que vocês fizeram problema? Não, porque era uma notícia. Sim. Tudo que está relacionado ao Corinthians, eu vou contar, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo. Na pandemia, o Corinthians lançou um kit de máscara. Ficou um domingo, durante o dia inteiro, a nossa home era: Corinthians lança um kit de máscara, veja onde comprar. Vocês ganharam alguma coisa com isso? Não. Por que vocês noticiaram? Porque era um produto do Corinthians. Lógico. Ele anunciou aquilo oficialmente. Ação social, doação de sangue. Não noticiou. Porque se o Johnny Herrera, no Chile, falar do Corinthians, eu joguei no Corinthians, foi legal, vai virar uma nota no meu timão, porque alguém falando do Corinthians. Então a gente sobe uma nota a cada 1 hora, 40 minutos, se você olhar minuto a minuto, no máximo 1 hora tem que ter uma nota no site. Repete, quantas pessoas trabalhando no site? Hoje tá 26. É todo mundo corintiano? Todo mundo. Mas se não for, empregado? Não,
Não, vai ser, porque você tem de tudo. Tem repórteres, editores. Então, isso que eu pergunto, mas tem, é critério, todo mundo... mas é critério oficial por exemplo, para trabalhar no meu timão, tem que ser corintiano? É muito melhor. Hoje todo mundo mas se pintar alguém como um profissional muito bom, um jornalista, um estudante de jornalismo, a gente tem alguns estagiários e tudo mais, no final, mas a prioridade vai ser sempre que torce pro clube, isso é óbvio. Que eu Mas saiba, já aconteceu de trabalho. Já, eu acho que já, no passado, o site tem 14 anos, então certamente já aconteceu. Hoje eu acho que todo mundo torce. Mas, cara, uma coisa é torcer, a outra. E na hora que vocês é estão na redação lá vendo o jogo do Corinthians sair gol, como é que é? Hoje a gente faz a transmissão dos jogos, por exemplo, né? Então, o pessoal é a narração corintiana mesmo. Aí sim, é uma narração, torce, o chat parece uma arquibancada, chat virtual, e o narrador normal, torce, é uma narração corintiana, e não é uma narração de uma rádio normal. Claro. Só que o nosso dia a dia, as nossas matérias, não. É a nossa matéria cobrando. Por que vocês cobram? Por que vocês noticiam coisas que estão erradas? Porque a gente só quer o bem do clube. Lógico. A nossa intenção é que o Corinthians volte para a primeira prateleira do futebol brasileiro, que hoje ele não tá. Você pode ser o mais fanático do mundo, mas ele não tá brigando com o Palmeiras financeiramente, com o Flamengo. Palmeiras e Flamengo, e aí tem... Aí a gente discute o balaio depois, não é isso? E o caso, eu não tô falando de um clube que não tem potencial. O que eu quero dizer é o seguinte, o Corinthians pode brigar com esses caras. A margem dele é muito alta. Não, então, por exemplo, se o Corinthians não está nessa situação. Se o Santos, que é um gigante do futebol brasileiro, fizer tudo certo, ele vai bater num teto. Porque o patrocínio dele não vai ser do tamanho, a TV não vai ser. Ele vai ter o teto dele. Tem um limite. Ele tem um limite. O Corinthians, ele segura, ele bate com esses dois. Também acho. Ele tem ali. O Corinthians, na minha opinião, supera o Palmeiras. Claro. Óbvio. Porque ele tem a maior... O Palmeiras está bem administrado. É isso. Ele tem a maior torcida... Mas já estão xingando lá também, hein? Ele tem o Corinthians... pichando. O Corinthians... Não, tá louco. O Corinthians tem a maior torcida no estado mais rico do país, na cidade mais rica do país. A sua imensa maioria da torcida está no maior PIB do país. Isso daí, cara, não tem preço esse tipo de coisa. Mas o Flamengo está crescendo aqui, hein? Sim. Eu costumo dizer, você sabe, sou santista. Sim. Eu acho que em 5 anos, se o Santos não tomar cuidado, a torcida do Flamengo passa no Santos aqui. Se é que já não tá ali, ó. Aqui na Grande São Paulo. Na Grande São Paulo, você fala. No interior de São Paulo. Só pra lembrar, pessoal, manda o superchat aí. Quando eu tô no celular aqui, é porque eu tô dando uma olhada aqui no YouTube. Quem quiser mandar pergunta aí, fica à vontade. Vamos falar pra ele contar aquela história do Paulinho? Pode contar do claro. Contrato? Então, assim, nesse tipo de cobrança que a gente... em cima disso que você tá contando. De cobranças que a gente faz, eu vou dar 2 exemplos. Um é o do Paulinho. O Corinthians anuncia final de 2023. Ok, Paulinho apresentado e tal. Quando a gente vai para a CBF, para a federação, tá lá, dezembro de 24. O contrato dele era 2023, anunciadinho e tal. E aí a gente, o que tá acontecendo aí? Aí ligamos para a assessoria, a gente percebeu, tá registrado 1 ano a mais. A gente vai ver. Tá bom. Esperamos 5 dias, nada. Gente, nós vamos noticiar, vocês não vão dar o lado de vocês? Nós vamos mudar. Não, peraí que nós estamos vendo tal. Aí passou mais uns 2 dias, responderam, teve um erro de digitação, a gente não sabe se foi o nosso registro, a CBF ou a federação. São 2 níveis que tem que passar os contratos. Mas houve o erro, nós estamos refazendo, o Paulinho vai assinar um novo contrato com a data, com a data correta. E aí sai o de 24, cai e entra o de 23. Aí você vai falar assim... Ou seja, se vocês não fazem isso... Teria mais 15 milhões rolando por aí, porque é 1 milhão e pouco por 12 meses, estaria voando por aí. Você não sabe, Paulinho vai estar com 36 anos. Eu tô descontando a lesão, porque coitado, não tem culpa nenhuma. Mas até futebolisticamente, com 36, ele vai estar como? E a gente talvez tenha evitado que o Corinthians... Com certeza, vocês evitaram. Uns 15 milhões nesse caso, entendeu? E um outro caso que mostra o tamanho, a nossa relevância, a nossa cobrança, em 2019, nós mudamos o balanço do clube. O Corinthians solta um balanço para o seu conselho deliberativo auditado, 154 milhões negativo. Ok, tá, o ano fechou assim. A gente descobriu que tinha um processo do Jusilei, que no final... Né? O volante que foi lá para... Jogou no São Paulo também, né? Isso. E aí a gente descobriu que tinha um processo que o Corinthians não provisionou. Provisionou significa o quê? Colocou no balanço como perda, porque já era derrota iminente na justiça e deveria estar colocado. Mas já estava em execução? Tudo. E o Corinthians não colocou. Resumindo, o Corinthians teve que refazer o seu balanço
e fechou aquele ano com menos 189. Aumentou. A gente consideravelmente. descobriu o processo, muito, aumentou. A gente descobriu o processo, pediram desculpa pro conselho, refizeram o balanço. Ou seja, cara, se a gente não tá cobrando, se a gente não tá Vocês não cobram nada do Corinthians fazer tudo isso. de olho nisso, se a gente não... não. E se a gente não tá de olho nessas coisas, poderia passar ali ao largo, enfim. Então, é esse tipo de cobrança que muitas vezes incomoda. O Sub-23 do Corinthians, que foi um enorme problema pro clube, em termos de imagem, não virou nada, não aconteceu nada. Sabe quantos contratou? 44. Sabe por que alguém tem esse número na cabeça? Porque a gente ficou no pé. Tinha o controle dos 44. O André estava no SBT uma noite, falou assim, ô André, você contratou aí mais de 80 jogadores, não sei o que tal. Você acha que você não exagerou? Essas coisas aí do meu timão. Eles pegam menino de sub-15, sub-17, noticia lá e jogou isso no ar. Esperei acabar o programa. Falei, André, está aqui, ó. A lista dos seus 40 jogadores do profissional, 44 sub-23, nome e as datas. Toia, todo mundo que vocês contrataram. Você foi lá e baixou tudo do Excel. Baixei do Excel e mandei pra ele. Eu tinha os nomes. E ele respondeu? Não, nem respondeu. Óbvio. Não era 15, 17. Era a galera do profissional 40 e mais 44 do 23. Num absurdo que foi. Tinha jogador até de 26 anos, filho de conselheiro, sei o que tal. Então, toda essa situação do Sub-23 teria passado muito tranquilamente se não tivesse o meu timão em cima dos caras. Porque eram contratação malucas de jogadores X perdidos pelo Brasil, que ninguém sabia, eles argumentavam que tinham que montar elenco e tudo mais, e foram contratando 19, 20... A maior parte o Corinthians pagando salário junto com o clube que ele tá jogando, né? Não esquece, o Corinthians pagava tudo desse galera toda. Eles argumentavam que ganhava pouco, e depois vários deles entraram na justiça, a gente também noticiou, e realmente ganhavam pouco. E quando eu falo pouco, a gente, entendam aí, gente, 5 mil, 3 mil, 8 mil, 10 mil, eu tô falando de um clube de Série A, com faturamento de milhões, num clube desse tamanho. Por isso que quem fala, meu, o cara ganha 8 pau e é pouco, eu ganho 2 mil. Gente, eu tô falando dentro do mundo... A realidade do futebol. Do futebol e de um clube desse tamanho de Série A. Do Corinthians. Então, assim, e era mesmo, eles ganhavam pouco. Não era um departamento que onerava absurdamente. Gastava ali 200 mil, 300 mil por mês. Se você pegar um Roger Guedes, ganha 5 vezes o que era um departamento todo. Mas a gente estava ali no pé dos caras, acompanhando, monitorando. É o 30º. Chegaram a ter 9 zagueiros, gente, o Sub-23 do Corinthians. Você acha que o Sub-23 precisa ter 9 zagueiros? E a gente ia lá, a nossa manchete era Corinthians contrata o 9º zagueiro pro equipe Sub-23. E ó, manchetava e o torcedor tá aqui, ó. Os 9 são esse, os contratos vão até esse. Vocês conseguem, o contrato de salário, essas coisas vocês não têm, né? Salário só quando mais o cara entra na justiça. Então a gente, por exemplo, descobriu agora que o Júnior Moraes... aí pra ele fazer... Não, ele é obrigado a colocar. Isso, E aí eu vi, agora que a gente descobriu, o Júnior Moraes ganhava 650 pau no Corinthians. 650 mil reais. 290 de direito de imagem e 260 de carteira. Cara, 650, foi um dos maiores, pra mim é imperdoável esse. O Bozelli ganhava quanto? Então, aí eles tinham, o Bozelli era 1 milhão e alguma coisa, mas ele tinha a tal da luva diluída. Sim. Porque quando ele veio... É gasto. É gasto, era 900 conto, mas era gasto. Pô, mas 900 no Bozelli, 650 no Júnior Moraes. Daí tem 1 milhão e meio. O Bozelli, pra mim, era um baita atacante então, que não encaixou, o Mancini também não usou ele, talvez, da maneira mais correta. Pra mim, assim, existem erros e erros. Eu trouxe o Barleta, gastei 6 milhões de reais. Cara, menino, 21, foi a revelação do Paulista. Sim, valia aquela... Cara, se ele não der certo, eu tentei, cara. Vale a tentativa. Também mas aí você trouxe 35 anos, vindo de lesão de cruzado, vindo de uma guerra, deu 23 meses de contrato, quase 2 anos, pagando 650 pau. Pra mim é imperdoável. Tem coisas que eu separo as coisas. Uma coisa é você errar com um menino como o Barleta. Cara, até o Bidu, 21 anos, vamos esperar, tá jogando ali, ainda tá regular. São casos e casos. Mas aí você gasta... Você não sabia que um cara que... Ele se tratou no Corinthians, cara. Era quase certo que a coisa... Os caras sabiam, né? Sabiam da condição dele, e mesmo assim deram. Então o Corinthians chegou na situação que ele tá financeira, não é por conta... O Corinthians arrecada muito, gente. O clube organizou um pouquinho nos últimos 2 anos aí com o Duílio, que organizou mesmo... Ele meteu 800 milhões de receita ano passado. Fala no microfone. 800 milhões, 779 de receita. Você achou que o Corinthians se organizou com um pouquinho, sim. Financeiramente está claro para mim. Todo mundo critica, diz que ele pagou 0,2% da dívida. Então, procede esse número? Procede. Ele caiu de... Só que é o seguinte,
a dívida estava 200, 400, 900. Ela vinha galopando. Ela, do 940, caiu para 912, 910. Ela estacionou. Poderia ter melhorado e baixado? Poderia. Mas está caindo muita coisa agora. Recentemente, só agora, pagaram Jô do Japão, Matheus Jesus, Portugal, um absurdo também que fizeram. Deram 4 anos de contrato. O cara nunca jogou no Corinthians depois que deram o contrato. Pagou Bozelli, pagou Jô, pagou Avelar, pagou Bruno Mendes, pagou Cantilho, tudo que estava para trás que ia estourar na FIFA e tal. Pagou muita coisa. Então, só o fato da dívida... O que eu quero dizer, se o clube... E não é o caso, né? Porque ninguém colocou uma arma na cabeça do Duílio para ele assumir. Ele foi porque ele quis. Então, ele sabia do cenário. Mas isso é uma coisa. Se o Corinthians nascesse 1º de janeiro de 21, ele estaria bem e no azul hoje. Isso que eu quero dizer. Tá, entendi. Se ele nascesse, se ele fosse fundado quando o Duílio começou, ele deu azul no primeiro ano e deu azul no segundo. E tá indo para um azul no terceiro. Então você aprova a administração do Duílio? O primeiro ano... Na questão financeira. Isso. Questão financeira. O primeiro ano dele, para mim, foi muito bom. O segundo, bom. Muito bom também. Só que o terceiro tem tomadas de decisões que estão claramente impactando em muita coisa. Por exemplo? Você efetiva o Lázaro antes da Copa começar. Então, mas aí a gente tá indo pra esfera futebolística, né? Então, mas assim, você depois tem... Tá. Mas você tem que pensar... Acabar acarretando. O Itu... Caiu pro Ituano, gente, peraí. Eu caí pro Ituano. Pega numa mesa ali, 2, 3, 4 aqui, gente, e aí? Caiu pro Ituano. Revisita a história. Gente, nós estamos fazendo as coisas certas. Não é hora de trocar o técnico. O Dorival estava livre no mercado, assim como estava livre ali atrás também, nessa que eu falei antes da Copa. Foram 2 momentos fundamentais ali que o Corinthians perde. E ali, ou seja, o ano de 23 dele não é bom. Para mim tá claro, não é bom. Mas o 21 e 22 mas tá na metade ainda, né? Tá na metade, dá pra Vamos ver o que vai acontecer. Claro. Mas é assim, então financeiramente o Corinthians, ele arrecada muito ainda. Ele é um clube de 800 milhões de receita. Como é que tá essa questão da Arena, impactando ainda nas receitas do Corinthians? A Arena, o ano passado, o Corinthians coloca ele no balanço, ela faturou 145 milhões de reais, cara. Isso, o faturamento é tudo, estacionamento... bilheteria. Eles falam lá de, como é que eles falam? De game day, né? Que eles tudo. Falam, né? Então, o que foi 140, quase 150 bilheteria? Pau? Bilheteria, publicidade estática, estacionamentos, bares, restaurantes, eventos... camarotes, cativas, deu 150 pau. Aí você vai falar, caramba, 150 mil. Não, mas não foi líquido isso. Por quê? Você tem 2 tipos de gasto no estádio. O gasto da operação do jogo, é tudo que se você quiser, então na CBF, põe lá, ou na federação, borderou. Tá ali. Polícia, bombeiro, arbitragem, ambulância, bilheteria e tal. A operação do jogo do Corinthians é mais ou menos o seguinte, 60 a 65% líquido, 35 a 40 morre custo. Tem 5% da Federação Paulista, seja qual for o jogo, de Libertadores, a Federação Paulista toma 5%. Ainda pega, isso é um absurdo. Só para vocês terem uma noção, como eu tenho o controle... Para todos os times. Todos os times. Como eu tenho o controle de tudo, também no Excel do estádio, tudo. Se você falar assim, quem é o jogador que mais tomou vermelho, quantos minutos... Eu tenho tudo do estádio. Aonde que a bola entrou, gol norte, gol sul, a gente tem tudo, né? E aí, eu tenho o controle. Sabe quanto que o Corinthians já deu para a federação só de taxa, desde que o estádio foi inaugurado em 14? Federação Paulista de Futebol. Federação, maio de 14. 25 milhões. Em 9 anos, 25 milhões. 25 milhões. Porque eu vou lá no meu Excel e vou pôr a cada jogo 100 mil, 130, 120, 240. Chegou até a renda da final contra o Flamengo. Deu 5 pau. Pega 5% de 5 milhões. É muito dinheiro, cara. Isso vai limpinho para a federação. Por isso que a federação fala que na pandemia, para ela quase entrou em colapso, porque esse dinheiro entra limpinho na conta dela. Então, de 14 a 23, o Corinthians deu 25 pau para a federação. Tem outros 5% que é INSS. E o Palmeiras deve ter dado mais, até porque o Palmeiras grana... parecido, a mesma coisa. Não. A renda do Palmeiras, o ingresso é mais caro. Mais caro. Em termos de presença de público, é a mesma coisa. Os dois cinquentinha nesses anos. Mas o Palmeiras, o ingresso é mais caro. As rendas do Palmeiras são mais altas. Então, assim, só dessas taxas. Mas é Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Santos não conta porque joga lá no... A 200 pau, então dá ali 5% vai dar, é pouco. Mas é assim, ou seja, então esse é um tipo de gasto, a operação do jogo. Então, uma renda de 1 milhão,
600 entra para o clube e uns 400 vai para gastar tudo isso. Só que você tem a manutenção. As pessoas esquecem. Luz, água, 3 equipes de segurança, 70 funcionários, todos os impostos, o seguro que o estádio tem, as pessoas esquecem, um seguro para um estádio daquele tamanho, limpeza, você tem a manutenção. Corinthians tecnologia, tem fogos, tudo que quebrou, lá, troca, não, tudo que... telão, tudo, manutenção, a quebrou, puta que arruma, pariu, elevador. Sim. O Corinthians gasta mais ou menos 2 milhões e 300 por mês. Por mês, de manutenção. Não estou falando da operação do jogo. Aquilo desconta no bordeiro. Então, hoje, o estádio está com, sei lá, quase 300 milhões desde 14. Aí você pega 40%. Então, o que você tem que fazer, na verdade, a conta é essa. De 4 jogos em casa como mandante, você vai pegar o dinheiro de 3. Porque um vai para isso daí. É isso aí. Basicamente é isso. Então, os 150 milhões, que é, 150 pau, cara, é mais do que a cota de TV de quase todo o clube. Foi só do estádio que entrou o ano passado. Só que o líquido disso, descontando toda a manutenção e não sei o que, deu uns 40 pau ano passado. Só que este ano tá pagando o acordo com a Caixa. Começou a brincadeira. Então vamos falar desse acordo aí. Até o ano passado, o Corinthians usou o dinheiro para ele. Sim. Por isso que teve uma comissão que tá pagando mensalmente. Então vamos lá. Por isso que... Esse assunto a galera gosta. Quem quiser mandar aqui no Superchat, tem bastante gente já interessada aí nas dicas aí, nos bastidores que o Vessone tá trazendo pra gente aí. R$20 aí se você quiser fazer sua pergunta, mandar um salve aí também. Tá direitinho aí. Mais tarde eu leio, porque senão o pessoal fica mandando e... O estádio. Não, mas vale a pena, pô. Manda aí. Porque o assunto não muda o assunto. Cada um é um assunto, entendeu? É assim, ó. Como é que tá o estádio? Tá pagando? Não tá? Até o ano passado, o Corinthians tinha uma comissão técnica de 3 pau por mês. Do Vitor Pereira e mais 5 portugueses. Não atrasou nada pro cara. Deu tudo certo. Mas por quê? Porque ele pôde utilizar... Tava utilizando a renda dos... Essa renda, o ano passado, deu 90 pau bruto, gente. Você acha que talvez por isso... 60 pau líquido de bilheteria. Você fora acha... bares, restaurantes, estacionamento, fora tudo isso. O estádio é uma mina de fazer dinheiro. Cara, se terminar um ano com 150 milhões, a sua torcida deixou 90 milhões de ingresso. Num ano, 90 milhões de ingresso. Não é nem o fiel torcedor. É outro dinheiro que você já pagou pro fiel torcedor. Estou falando de ingresso. É muita coisa. Só que esse ano começou a brincadeira, que é o acordo da Caixa. E detalhe, o acordo da Caixa, para o torcedor entender, 23 e 24 não está pagando R$1 do acordo, é os juros. Porque nos últimos 6 anos, 5 anos, como ficou em briga judicial, o Corinthians parou de pagar, estava em justiça decidindo, só que a Caixa falou, beleza, vamos sentar, vamos fazer um acordo. Paga o para trás, paga os juros do para trás. Então, 23 e 24 vai ser juros. A partir de 25, juros e amortizando. Porque os juros não param, né? Isso, não vai parar. Então, o Corinthians esse ano, por exemplo, ele vai ter 4 parcelas, pagou a primeira, trimestrais, março, junho, setembro e dezembro. A primeira ele pagou 25 milhões em março, 25 milhões acabou de pagar em junho. Pagou as duas. 50 pau. Agora em setembro... Tem mais uma de 20 e pouco e a de dezembro mais 20 e pouco. O ano que vem é a mesma coisa. O ano que vem é a mesma coisa, mais 80 pau. E a partir de 25? Um pouco menos, mas também alto. E também já é o bom que você vai estar amortizando. Tá, mas é na casa dos 20, 25? Tá devendo quanto hoje? O ano passado fechou com quase 700. O acordo em 611, o jurinho já tá rolando. Isso é o estádio. O estádio. O acordo com a Caixa, que é o que tem que pagar. Pagou 700 isso, pau. 700 pau. Se aparecer lá um cara pra comprar o Corinthians, um shake, etc e tal, quanto que custa eu quero esse negócio aqui, quero zerar, 700 conto, é isso? Mas, então, isso tudo é a parte ruim, só que tem agora a parte boa, que é o name rights. Então, que tá amortizando, né? Tá ajudando demais. Então, nisso daí, o Corinthians fechou um acordo de 20 anos, 15 milhões por ano. Dá 300. Só que assim como tem o juro do mal, que é esse juro que a gente acabou, tem o juro do bem, que é o do name rights, pelo IGPM. Então, o Corinthians está calculando que o name rights, após 20 anos, vai dar mais ou menos entre 400 e 450 milhões o patrocínio, que vai ajudar demais a bater isso daí. Tanto que a primeira parcela foi de 15, 2020. A segunda de 18, 19
E a de agora já tá em 23 da... Eles pagam cash Paga ali direito. Não, mas não é mensal, é uma vez... Não, é anual, né? Anual. E o Corinthians 15 milhões do jeito que ele quiser. que ele quiser. Então, mas como tem os juros do bem, que tudo é corrigido pelo GPM, 15, 19 já tá em 22. E o ano que vem é 26 que entra para você. Ou seja, uma dessas 4, o Naming Rights foi e já vai matar ela. Então, e assim, muita gente na época reclamou, pô, o Andrés fechou 300 milhões, que pouco, né? 300... Gente, eu vi aquilo no meio de uma pandemia e o Andrés, ele errou muito, ele sabe disso, eu fiz muita crise. Mas, cara, você tinha uma receita que era 0. Você faz 300 milhões, alguém pode achar que é ruim? Uma coisa que eu nem imaginava, viu? Já tinha pra mim, jogado eu tinha jogado toalha. Esquece, Naming Rights, não vai acontecer mais. E no meio da pandemia fecharam com uma gigante farmacêutica como essa, uma das maiores empresas do país. Cara, com uma credibilidade desse tamanho, pô. O Ronaldo ajudou muito nesse Naming Rights? Na época do patrocínio de 2009 e 10, a Neoquímica pagava parte do salário dele. Tem alguma coisa de peixe grande, de amizade, de respeito, de carinho, devoção, que eu acho que o Ronaldo pode estar envolvido de alguma maneira, porque na época estava. Eu me lembro de ir num evento na Neoquímica, Batavo, era tudo a mesma empresa, o conglomerado, pagando, e aí tava lá, Ronaldo, os donos da empresa, tava tudo lá, o dono da Neoquímica e tal. Na época, sim, a Neoquímica tava patrocinando aqui, tinha outro negócio de desodorante, era tudo do conglomerado, e o Ronaldo ganhava pelo calção, ganhava pela axila, não sei o que, ganhava por aqui. Aliás, tem uma história muito legal dessa do Ronaldo, pra você ver como ele era um cara completa, só um parênteses. 2009, o Corinthians é campeão da Copa do Brasil contra o Inter. Esquece do microfone desse. Desculpa. Põe ele mais pra cá. O Corinthians é campeão dentro do Beira-Rio da Copa do Brasil. Quando tá acabando o jogo, a comunicação distribuiu umas camisetas roxas que dizia Corinthians tricampeão da Copa do Brasil, rumo a Libertadores, ano do centenário, bababá, que ia ser no ano que vem. Beleza. Os reservas colocam, o Corinthians campeão, o juiz apita, papapá, distribui as camisetas e tal. Palanque. Vai subir o palanque. Todo mundo de roxo. O Ronaldo sem a camiseta. Com o uniforme dele preto. Vai, 1, 2, 3, levanta a taça. O Ronaldo com um braço só. Se alguém quiser pegar foto, bate no Google. Corinthians, taça, Nicolas, Copa pega aí do pra Brasil. gente. 2009. O Ronaldo levanta com um braço só. Sabe por que ele fez isso? Pra mostrar a marca. O cara era tão gênio, ele tava tão à frente dos outros, inclusive do marketing do Corinthians, que depois assume que eles erraram. Ele olhou aquela camiseta roxa, não tinha nenhum patrocinador, só tava escrito tricampeão. O patrocínio que pagava ele era o daqui. Ele ia assumir, né? Ia assumir tudo. E ele falou, o quê? Nessa hora, todo mundo tá me filmando, essa imagem eterna, as fotos dos jornais, dos sites. Ele levanta com um braço. Por quê? Porque ele queria que aqui a Bozano também aparecesse, que pagava ele. Então ele mantém o braço para baixo, levanta de cima. Ó, vê se ele usa roxa igual todo mundo. O Elias tá sem também. O Elias tá sem, mas olha o que ele faz. Ele era um cara muito além do tempo dele. Aparece o avanço ali, ó. O avanço, o Batavo. O Bozano tá ali na lateralzinha. É que agora... Tem várias imagens. Tá aí só outra coisa. É um momento mas, ali. mas dá pra ver claramente. Ó. Vê se ele... Mas ele é um cara que... Ou seja, no momento de euforia, que ele podia esquecer de tudo, o cara pensa no... Ele era muito assim. Eu tô reparando que o Elias tá junto com ele... Porque eles eram parceiros... E ainda são, porque o Ronaldo teve recentemente na Neoquímica Arena... E o Elias estava com ele. Tá no Cruzeiro lá, tá ajudando ele no Valladolid e tudo. Acho que o Elias tá trabalhando com ele, não sabia não. Tá com ele o tempo inteiro lá. Eu acho que foi até, ele falou, me ajuda e também não põe e tal, na hora ali. Isso, isso que tem um outro ali atrás, quem que é? Aquele menino que era da Portuguesa? O Boquita. Ele era da Portuguesa, ou jogou na Portuguesa? Jogou na Portuguesa. Era o Boquita, Sidney atrás. Sidney atrás, né? Mas assim, pro Dentinho. Olha o Júlio César ali. Olha o Júlio ali, ó. Dentinho, o lateral esquerdo lá, como é que é? André Santos. Ó, mas tá vendo a camiseta, ó? Campeão, uma Libertadores e tal, ó. Não tem patrocinador nenhum. Ele falou, o quê? Nessa hora, consagrado, as TVs, os fotógrafos. Olha como esse cara pensava além do tempo dele, velho. Ô, Sormani, você como santista, o que você sente quando você vê uma imagem dessa, o Ronaldo levantando uma taça por um clube do Brasil? Porque foi só pelo Corinthians. Você consegue dissipar a rivalidade e admirar? Lógico que sim, óbvio. Eu tô numa fase na vida que eu não sei como é que tá, entendeu? Eu não vou ficar sofrendo.
Não, eu sei, mas na época... Na época, quando foi campeão? Quando o Ronaldo jogou pelo... Você comemorou algum gol do Ronaldo? O primeiro, aquele gol dele contra o Palmeiras, você ficou feliz? Ah, eu acho que sim, cara. Acho que sim. Porque o Ronaldo... O golaço na Vila. Aquele gol na Vila eu não gostei, porque foi contra o Santos, mas foi um gol. Depois que passa o gol, você vê... Você fala, você o que esse cara acabou de fazer aqui? O goleiro era o Fábio Costa. O goleiro era o Fábio Cobriu Costa. ele. Eu tava lá esse dia. Mas o Ronaldo é um cara, é um ser especial pra nós, né? Impressionante, cara, impressionante. Ele é um cara, pô, é um baita jogador. Quem que veio aqui outro dia e falou que nunca viu nada igual? O Júlio. Não foi o Júlio, foi o Júlio mesmo? Júlio César. Falou, olha, eu nunca vi nada igual na minha vida. Nunca vi. E pra você ter uma base, ele Então, você concentrava tem um carinho, sozinho né? no quarto, porque o Corinthians tinha um entendimento, os jogadores respeitavam. Ele é uma empresa. O Ronaldo não é um ser humano, ele é uma super empresa. E, cara, imagina, ele negociava bolsa, não sei o quê, laptop e tal. O cara, você imagina se ele fosse sentar do lado do, sei lá, ele... O próprio Júlio. Não, o Otávio... Lembra o Otacílio Neto, que jogava na... Qual é a resenha que vai ter o Otacílio Neto com o Ronaldo? Não vai ter, entendeu? Então o Ronaldo, eles respeitavam, dava o quarto pro Ronaldo, ele sozinho, pra ele poder fazer a vida dele, os negócios todos que ele tinha. Mas continua assim, ainda assim, concentração em quarto duplo? Sim, Corinthians sim. Pelo menos a cama lá, que você vê toda vez que você vê foto. Mas você está dizendo em Itaquera? Não. Agora é no CT, no Parque Ecológico, lá do CT Joaquim Grava. O Corinthians tem um hotel hoje lá, né? Inaugurado em 2010. Quando eu falei Itaquera, eu quis dizer... Você quis dizer o CT, isso. Então, lá o Corinthians, quando vai jogar na casa, Neoquímica, ele joga lá no... Economizou muito, né? Quando... Então, eu não sabia, o CT do Santos não pertence ao Santos, né? Ele é da... É uma prefeitura, não sei, concessão, não é? Alguma coisa assim. Concessão nada. Os caras querem... O Rueda quer pagar 75 milhões pro governo federal. Ninguém paga essas coisas. Ninguém paga. Corinthians paga. Não, mas que não concessão. Até o CT de São Paulo até 90 e pouco. Vai embora. E o Santos fez um acordo com o governo na época do Bolsonaro para pagar 75 milhões. Como assim, companheiro? Ninguém paga por isso. Como é que é? Comodato, né, que eles falam? É um absurdo. Olha as coisas que acontecem no Santos. O Santos representa a cidade, dá pra fazer um negócio ali fácil. E outra coisa, né? Eu até falei isso aí outro dia, não lembro onde é que eu falei, se foi aqui, se foi na Placar, se foi em algum outro lugar. A cidade de Santos deveria pagar um X pro Santos. A cidade arrecada, acho que 2 bilhões por turismo. Bota o nome do estádio Rei Pelé, cara. Não pode, esse estádio não pode ter outro nome. Não pode, porque, claro, o Santos tem que receber esse dinheiro, porque é um naming right. Quem foi Urbano Caldeiro, que eu não sei? Foi um goleiro do Santos, um dos fundadores, tal, papá. É uma figura importante, historicamente, pro Santos. Mas pode ter uma plaquinha lá. Sim, mas agora que você vai mudar, você vai fazer... Já que é pra mudar, né? Vai fazer uma arena, etc e tal, você vai vender o name right, você não vai colocar o Urbano Caldeiro. Sim. Mas eu acho que, já que vai mudar, o estádio tem que chamar Rei Pelé, pô. E a prefeitura paga o naming rights. Porque aí fica tudo dentro é um atrativo, é uma atração pra cidade, entendeu? Bom, enfim, esses são outros 500. Pessoni, vamos já chegar em Lima. Você deve estar muito por dentro do que rolou com o Luan. Esse assunto é um negócio que não acabou ainda, né? Não. A investigação está sendo aberta, a gente acredita, a gente já meio que imagina e sabe, às vezes não pode até falar muito por que o Luan não fez o BO, né? Podemos entrar nesse assunto, a gente toma os cuidados devidos aqui para não cometer nenhuma injustiça também. A situação dele é uma situação, eu diria assim, de verdade, ela é muito ruim para a imagem dele e do clube também. É uma vergonha você ter um jogador que onera você com 800 pau por mês, que simplesmente... E é isso mesmo? 800 pau. Ninguém nem nega, nem ele, nem o clube, ninguém nega, né? 800 pau por mês, deram 4 anos de contrato com um valor alto desse, né? E ali ele não joga, só treina. Mas por que ele não joga? Tá muito cômodo pra ele. E ele, quando deu entrevista lá pro Denils e tal, eu olhava assim, eu falava... Completamente despreparado ali, desorientado. Ali ele quis demonstrar uma coisa muito de coitadinho. Não, porque eu pedi uma chance e não me deram. Peraí, o Silvinho era malvadão, o Mancini foi o malvadão, o Thiago Nunes foi o malvadão, o Vitor Pereira o malvado, o Fernando Lázaro... E ele era o único bonzinho. Todo mundo foi malvado com ele. Até no Santos, né? Ele jogou um semestre lá. Porra. Quem era o técnico? Não era o final do Caribe? Lembra aí, senhor. Puxa aí. Lembra. Por que ele não joga? Então, o Vitor Pereira, o que a gente tem mais de concreto é que o Vitor Pereira falava. Ele treinava, quando eu punha o nome dele na relação, ele passava lá e falava, não posso ir, tô sentindo dor.
e não ia pro jogo. Você acha que isso pode estar ligado ao medo do exame antidoping? Pode ser, cara, pode ser qualquer coisa. É estranho, né? Doping, nesse caso aí, seria o quê? De drogas De qualquer recreativas. coisa, de qualquer coisa, sei lá. Não sei, cara. Eu não tô afirmando, tô Perguntando. Não. Será? Não é que você tá perguntando. Nós estamos conjecturando. entendeu? O Vitor Pereira falava, eu relacionava ele na hora de viajar, ele falava que não podia ir. É estranho. Só né? treinava e não jogava, só treinava e não jogava. Hoje ele treina em horário separado e quando eu falo, eu ponho aspas, né, supostamente ele treina, por quê? Como eles fecharam os treinos e tal, pra poder fazer esse tipo de coisa, a gente nem sabe se ele aparece. O clube diz Não que dá pra saber se ele vai. Não, então o clube, eu sempre ponho faço esse adendo. O clube diz que ele treina em horário separado. Porque o Adriano, por exemplo, o Corinthians, o segurança ia com o carro dele, na época a imprensa cobria, então a gente olhava, o carro dele tava lá. Só que era o segurança que ia lá com o carro dele, parava o carro, a gente achava que ele tava na fisioterapia, na época que ele precisou fazer o negócio. E aí depois do processo, que depois eles se acertaram e tal, ele faltou 57 Não, o doutor sessões. Joaquim contou pra gente. aqui. 57. E ele se arrepende disso, né? Sim, porque aquilo ali Abreviou a carreira dele. abreviou demais o fim o da tornozelo dele. E Mas articulação quando que e você ficou sabendo dessa invasão do motel aí? Essa bomba Logo- caiu de madrugada? Então, foi já na madrugada, um amigo meu mandou, ele tava em outro país. E você também não dorme, né, meu? Não, então, era 3 horas da manhã, falou, você tá sabendo aí? Não, um pouco até antes, um seguidor meu no Twitter pôs lá assim, ó, pessoal, negócio do Luan no motel. Eu falei, cara, não tô sabendo. Eu respondi pra ele, era 2 da manhã. O cara já sabia por algum motivo, com algum jeito. Fiquei com aquilo. Tá vendo? 3... Do Twitter. Porque é muita gente espalhada, né? Não tem jeito. Aí 3 celular, né? Aí 3 e pouco alguém mandou também uma mensagem no meu Instagram, no meu WhatsApp, eu nem tinha o número da pessoa, não sei como ele conseguiu. Tem um negócio aí, lá no motel, pegaram o Luan e tal. Aí você vai dormir com aquilo, né? Aí 9 horas, 8h30, 9 horas que acorda, já tava negócio bem quente ali, até que o primeiro deu ali, e aí ficou todo mundo... Quem foi que noticiou isso aí em primeira mão? Eu acho que começou com rede social, torcedores, mas o primeiro que acho que confirmou foi o pessoal... Acho que foi o Luan, da Rádio Craque Neto, se eu não me engano, que confirmou mesmo e teve coragem de bancar ali, porque todo mundo já sabia que tinha alguma coisa acontecendo. Mas pra bancar, você não pode... Agressão, é meio... A gente sempre fica, Vocês descobriram o que aconteceu lá no motel? o que aconteceu, basicamente, os caras descobriram que ele tava lá com amigos e Falaram amigas. que foi uma menina que pegou um táxi, contou pro taxista. Só que o taxista era da Gaviões. É, E aí passou pros... tem um... Você dá risada. Tem um né, lema mano? que é... Você dá risada. Essas histórias são maravilhosas. Não, porque tem uma música, inclusive um trecho de uma música de arquibancada que fala toda esquina tem um gavião. E esse é um exemplo claro de um negócio Então a assim. menina falou assim, tô indo pro motel, vou me encontrar com o Luan, E o taxista era da Gaviões. E aí passou... O cara ligou pra Gaviões. 5, 6 e tal, e aí foi e aconteceu. E a história da droga no Tudo que motel? aconteceu. Tem... Então, não sei, cara. Isso são boatos, né, que rolam, de que ele também não quis fazer o BO muito por conta disso, porque se ele faz... Porque a polícia diz, né, esse é um caso de agressão, e caso de agressão, se a outra parte não fizer nada, paro por aqui. Ele não tem, a legislação faz ele parar. Ele não tem como fazer nada além daquilo se a outra parte não der queixa. E isso, o que se fala é que o Luan poderia ter coisas ali, de situações que ele mesmo não quer que sejam divulgadas, investigadas e tal. E ficou essa situação. A verdade é que agora parece que até o Grêmio recua. Se nem o Grêmio, onde ele fez sucesso, está querendo ele deveria repensar a vida dele. Ele só tem 28 para 29. 27, né? Não, um pouco mais. Acho que ele está com quase 30, 29 talvez. Deixa eu conferir aqui. Então, assim, a vida dele está acabando profissional. E aí ele vai virar o que depois, cara? Então... ele vai ter dinheiro no banco, né? Mas... É isso. Isso é tudo? E daqui a pouco o corpo dele... 30 anos. 30 anos, é isso. Acabou de fazer. Então, assim, o corpo dele daqui a pouco já não é a mesma resposta. Não, o que acontece com o Neymar. Neymar hoje, por exemplo, não é mais aquele Neymar que jogava aqui no Brasil. Claro. E no começo no Barcelona, Já não é mais. A gente estava discutindo isso antes de começar o programa. Vou jogar na próxima Copa do Mundo. Eu acho que hoje qualquer um convocaria o Neymar. Não dá pra chegar, a gente não sabe daqui 3 anos, como falou o Alfinete, como é que ele vai estar, né? Uma coisa é ele falar que quer, outra coisa é o status que ele vai chegar. Talvez ele chegue com o status da Marta, que tá indo lá para essa Copa, meio, quarta lesão, chegou ali com o nome dela, mas não vai ser uma peça hiper fundamental, a craque do time. Acho que
a situação dele vai ser parecida. Vamos lá, deixa eu dar uma moral pra galera do Superchat aqui, que tá animada com a presença do Vessone. Já já ele vai contar como foram os bastidores lá em Lima. Nosso Fagali Advocacia. Aí, meu filho, pô, tem gente precisando de advogado bom aí, hein? Caro Vessone, você e seu trabalho são motivos de orgulho. Vocês conseguem ter acesso aos dados necessários para criar um link específico sobre os donos dos passes de cada jogadores e respectivas porcentagens? Quer complementar, Sormani? Não, porque é o seguinte, por lei, a FIFA não permite que um jogador tenha mais de 30% do passe, certo? Você sabe disso. Não pode ter. O direito federativo... não tinha... 30%. Não pode econômico. ter. Direito econômico. Federativo não federativo é o clube. Exatamente. Então, não pode ter. Mas, de repente, você vê assim, o Corinthians ele tem direito a 40% do Roger Guedes. Isso. Os outros 60% são de quem? 30% do jogador e 30% do empresário? Isso que o rapaz está perguntando é muito legal. O Corinthians... Tentar esmiuçar, mostrar. Ao menos a parte do Corinthians, que é o que mais importa. Seria mais legal ainda se você mostra tudo, até para você ter uma ideia de quão importantes, entre aspas, né, esses empresários são para os clubes. Porque, por exemplo, eu até cito o caso do Ângelo, jogador do Santos. Esse menino foi vendido pro Chelsea porque ele é jogador do Bertolucci. Vocês já viram jogar bola? Eu também já vi. Ele vale 15 milhões de euros? Mas o Bertolucci é um monstro. É um monstro. Então ele chega pro seu Chelsea e fala assim, escuta, eu tenho esse menino aqui, eu preciso colocar ele aqui. Aí ele fala, beleza, põe aqui, daqui a pouco você me traz o outro lá. Imagina, a carteira de moleques que trabalham com o Bertolucci é gigantesca. Então o cara sabe que daqui a pouquinho vai aparecer um novo Vinícius Júnior. E ele vai dar moral. Exatamente. O que acontece com o Marcos Leonardo? O Marcos Leonardo é um jogador da agência, me falaram, né, do Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, com o Pierre. Eles têm uma agência lá. Ele é que administra a carreira. Eles não têm influência nenhuma em nenhum time da Europa. Nenhuma. Ele bate na porta do Real Madrid, ninguém sabe quem é. O cara vai saber quem é o Marcos, claro, campeão do mundo. Bate na porta do Chelsea, a mesma coisa. Se chega o Pierre, ninguém sabe quem é. Agora, bate o Bertolucci, o cara sabe quem é. Bate o André Cury, o cara sabe quem é. Esses caras... Bate o mesmo Fernando Garcia. O Kia, entendeu? Então, isso era legal descobrir, entendeu? Quem é o empresário do Roger Guedes? Se o empresário do Roger Guedes for um avião, ele vai sair, porque o cara quer ganhar também. O cara quer ganhar também. E é do jogo. Exato. Já vamos lá, pô. Roger Guedes levantou a bola, temos que cortar. Como é que tá Roger Guedes, que você sabe, você foi o único a entrevistá-lo lá. O Tom deu aquela resposta meio básica, mas nas entrelinhas dá pra gente fazer uma leitura. E se tem alguma novidade do assunto Não, Roger neste Guedes? momento agora nada. O tom dele é o tom de que tem algo rolando e que se esse algo rolando virar uma coisa, um papelzinho assinado, sabe? Assim, a ideia é essa, pô, gostei, hein? Tá, então espera lá, a hora que o Sheik canetar e eu trouxer o papel. Então, me parece um caso... o que está acontecendo lá foge do comum. Exatamente. É isso que as pessoas têm que ter essa noção. O cara ganha 5 milhões de reais por mês. 8 milhões. 8 milhões, é muita coisa. Não pode, existe. Você não pode virar as costas. O da China, o que aconteceu na China, que hoje a bolha estourou. 2016. Era a mesma coisa. Mas eram esses valores aí? Era 7, 8 milhões mês. Não era o ano. Era mês, gente. O cara ganhava 300, 400... Tem um avião, pô. O que tem um avião, tem um jatinho. Era mês, gente. Era 8, 9 pau, 7 pau, mês. Todos esses caras que foram lá... Mas você acha que o Roger Guedes, se realmente pintar a proposta, ele larga o time agora no meio do ano e já era? Ou ele pede pra ficar até o final do ano, pelo que você... Não, é aí que tá. Eu acho que a janela tá aberta agora, né? A janela tá aberta. O cara vai pagar uma grana pra pegar ele só daqui 6 meses. O Corinthians vai ter uma compensação, só que entra no que vocês estão falando da percentual. O percentual é 40. Então tem que ser um negócio muito grande. E quanto é a multa dele? A multa é assim, senhor Mani. Quando eu vejo os contratos todos, porque os caras têm que anexar nos processos, todo mundo tem a mesma multa lá. 50 de euros. Me parece ser uma coisa que os clubes chutam no... O Everaldo tinha uma de 50 de euros. Você vai falar assim, mas nunca... mas vai saber que o cara... Você faz esse negócio no teto, você vai pro teto, proteger. que é pra você se proteger. Entendi. Se o cara vier me encher o saco, aí vira conversa normal. Eu te dou 2, você dá 2,5, 5. Aí você vem pro mundo da realidade. Só que só pra proteção, mas pra você viu? Vai deixar 10. Você claro, 50. claro. Mas você viu, no contrato dele consta 50 milhões de euros. Todos 50 de euros pra fora. Aí põe lá e põe o parênteses. Aí tem que pôr em... Então, porque eu tava até discutindo isso aí ontem. Tem muito empresário
que esses grandes empresários, Bertolucci, Kia, tá? Eles não deixam colocar muito alto, porque se aparece uma oportunidade de negociar e o clube bate o pé nos 50 milhões, não negocia. Até Então ele fala assim, eu renovo, mas a multa pro exterior é de, no máximo, 30 milhões. Tá. Aí vai de cada um. Então, você está dizendo que no Corinthians, basicamente, 50 milhões. Porque tem um espaço, quando você pega os contratos, tá lá, multa rescisória, você é obrigado a preencher aquilo. Se você, dentro de um contrato que tem 300 cláusulas, você pode ter posto uma. Se chegar a proposta, aí você põe e você minimiza de alguma minimiza coisa os 50 ali. que aparece Só ali. que lá em cima, todo mundo põe. Aí até você tem que olhar o contrato inteiro. Pra dentro do Brasil, não. É vezes o salário, aí você tem lá uma... Então, mas você chegou a ler esse do contrato do Roger Guedes? Não, do Guedes não. Pra saber se lá dentro não tem uma cláusula dizendo, olha, mas é 50 milhões, mas se aparecer por 30, a gente negocia. Não, isso não. Isso ninguém sabe. Sinceramente, ninguém sabe. O Corinthians tem 40. O que pode ser feito, e os clubes fazem isso, é o seguinte, chegou a proposta. O Flamengo fez isso agora recentemente com o zagueiro e tudo mais. O Gabriel Jesus, se falam que fez isso, o Palmeiras também. Você chega assim pra outra parte e fala assim, beleza, eu aceito. Só faz o seguinte, me dá mais um pedacinho aqui. Não, então não vou assinar. O direito federativo é do clube, a caneta é do clube. Então se fala... Eu quero por exemplo, tanto pelos meus 40%, o Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras se fala na época, o Palmeiras tinha 33% só do Gabriel Jesus. Um advogado tinha 33%, o empresário 33%. Chegou a proposta de 30 de euros. O Palmeiras sentou na mesa e falou assim, ó, você me dá 15, eu fico com 66, eu vendo, eu assino. Do atestado liberatório. Era o Gagliotti na época? Ou era o Paulo Não me lembro, acho que era o Paulo Nobre. Era o Paulo Nobre. Mas assim, aí falou, mas não sei o que, então tá bom, eu não vou assinar. Eu sou o direito federativo, é meu. A operação quem controla sou eu, a caneta tem que ser minha. A FIFA não te autoriza você, ela não aceita, só que é clube, o clube que tem esse direito. Então você, como é o grandão, você tem um poder ali. Quando o Roger Guedes vai pra China, essa história é legal. Roger Guedes recebe a proposta da China. Faltavam um dia e meio para fechar a janela da China. 9 milhões de euros. O Criciúma tinha a maior parte do negócio. Tinha 70%. O Palmeiras tinha 20%. O Atlético Mineiro, que ele estava emprestado, não tinha nada quase. Só que tinha uma cláusula que o Atlético tinha 3 dias para cumprir qualquer proposta. O Atlético chegou e falou assim, sabe nessa cláusula? Ou vocês me dão um pedaço do bolo, ou eu vou exercer meus 3 dias, a janela vai fechar, vai todo mundo perder. Vai todo mundo perder. Aí o Palmeiras ligou, ô Criciúma, me ajuda. Você não vai pegar essa bolada, eu preciso passar um pouco o Flamengo, mas eu também não vou pegar. O Criciúma era o peixe menorzinho da história. Aí o Criciúma, que pra ele, essa bolada, se fosse 30%, 40%, já é um negócio que pra ele vai se sustentar durante muito tempo, ele dá um pedaço pro Palmeiras, dá um pedaço pro Atlético pra operação sair. Porque os dois tubarões pegaram lá o peixinho menor, engoliram e falaram, agora eu preciso de você, senão a operação não vai sair. O Criciúma poderia ter falado, não, sim, a janela ia fechar, o jogador estava forçando também, mas foi a maneira que o Atlético falou, torcida, eu estou perdendo o jogador, mas eu não tinha nada, só que eu, na minha briga que eu lutei por vocês, eu consegui um pedaço. E o Criciúma, que era o peixinho feio da história, foi lá e cedeu um pouco pro Atlético, um pouco pro Palmeiras, o Palmeiras cresceu o bolo dele também, porque o Atlético, na verdade... chantagearam o Criciúma. Claro, Foi mais, vamos falar o português claro. Por exemplo, o Flamengo vendeu um zagueiro... Ai, meu Deus, faz uns 4 anos. Era aquele zagueiro que foi lá pra Itália? Eu não vou lembrar o nome dele. Ele era bom zagueiro. O Desportivo Brasil, do interior de São Paulo, tinha um pedação dele. Na hora da negociação, o Flamengo falou assim, só tenho 40%, eu não vou vender. O zagueiro pelo lado direito, né? Se eu tiver mais 30%, 70%... Tem o Tuller, não era? Tuller, pode ser. Falou, eu vendo. Se você me der mais um pedacinho, eu vendo. Só esse pedaço eu não vou vender, não. O federativo era do Flamengo. Aí outra parte, pequenininho da história, falou, não, tá bom. O Corinthians pode fazer isso com o Roger Guedes. Pode fazer com o Roger Guedes. Ô, Roger, é o seguinte, a proposta é maravilhosa pra você, eu entendo, você vai encher o burro. Não quero te atrapalhar. Não quero te atrapalhar, mas essa que chegou, como eu só tenho 40%, pra mim não dá. Mas se você me der mais uns 30 aqui, porque os outros 60%,
É com eles ali. Com quem tá, né? Mas com esses 40% o Corinthians tem poder de melar a negociação? Não, porque o federativo é dele. A caneta é do Corinthians. Entendeu? São coisas diferentes, federativo e econômico. O econômico... Se o Corinthians não liberar o federativo, o negócio não vou sai. dar um exemplo. Só sai se o clube chegar lá e pagar os 50 milhões. Aí não tem jeito. Aí você paga a multa. Aí 5 vezes 4 vai sobrar 20 pro Corinthians. Aí é multa. Mas a proposta, muito provavelmente, deve ser de 20. É isso. Entendeu? E aí você precisa da anuência. Vou pegar 20, 40% de 20 dá 8 milhões. É muito pouco. Se você me der mais um pedacinho... 13. Eu topo. Tem 35. Isso, exato, aí eu topo. Entendeu? Então você... Por exemplo, o Corinthians... Sabe quanto que o Corinthians tinha do goleiro Walter? 5%. Pra ele, nunca compensou vender o Walter. Chegou a ter proposta. Peraí, eu vou ganhar 5%? Eu prefiro ter um cara como o Walter, que me ajudava pra cacete no dia a dia. Então, mas a caneta era do Corinthians. Ele falava, não. Ou as outras partes me dão um pedaço aqui, então o Walter foi ficando. Porque financeiramente pro Corinthians podia ser a melhor proposta do planeta. Com 5% não muda a sua vida. Então é bom você controlar a operação, é boa. Mas é melhor ainda você ter o percentual o Kleber em 2014, aquele zagueiro que depois foi pro Santos, que não jogou nada, o Kleber, que era da Ponte Preta e tal. O Kleber Reis. Reis. Em 2014 ele vem pro Corinthians. O Corinthians não pega a caneta na mão. O direito federativo era do time que era hospedeiro do interior de um empresário. Ele veio só emprestado e sem o Corinthians ter o direito federativo. Do nada, chegou uma proposta da Alemanha em 2014. Poucas vezes eu vi um mano tão bravo na minha vida. Ele era titular do Corinthians no meio de um brasileiro. Os caras simplesmente falaram, pega as suas coisas e vaza. Mas como? Nós estamos no meio do brasileiro. O que nossa torcida vai... Vaza. 9 milhões. Corinthians pegou um pedacinho do direito de vitrine. Foi uma vergonha pro clube aquela vez. Por quê? Porque ele não controlava a operação. É importante você ter o federativo. O federativo estava com o outro. E ele ficou com vitrine, que era 5% ou 10%. Ele deu visibilidade, ele deu holofote, ele pôs o cara no mundo, no mercado. Foi o que aconteceu com o Santos, com o Jean Lucas. Quando ele é vendido lá pro futebol da França. Eu não me lembro exatamente qual foi o time. Nem taxa de vitrine o Santos ganhou. E ele que deu toda a moral pro menino. Exato. Então, o moleque foi vendido por 8 milhões de euros, o Santos não ganhou nada. Então, assim, ou você tem se você não tiver o federativo, ou tiver muito pouquinho do econômico, você tá lascado do mesmo jeito. E o federativo nessa história e tinha uma cláusula, o Santos tinha uma cláusula que dizia, apareceu proposta da Europa, tem que abrir mão imediatamente. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tá no contrato. Tá de mão atada, não tem o que fazer, Exatamente. entendeu? É isso aí, rapaziada. Ó, o programa hoje... Uma aula, hein, do Vessone. O Vessone, porra, super bem informado pra variar. Nossa audiência aí estourando, todo mundo curioso aí. Queremos saber de Lima. E aí, então, vamos chegar lá agora, Bora lá. Vessone? Porque você chegou de lá agora, sua mulher deve estar brava com nós, que arrancamos você de casa. O cara chegou, veio no aeroporto, tomei um casa, banho, almocei, tomou já banho, veio. almoçou e veio pra cá. A treta começa no final do jogo aqui, na Neoquímica Arena, que é Álvares o nome do rapaz? Não é. Nicolas. Tem outro nome também. Então, que é o preparador físico uruguaio. Uruguaio do Universitário do Peru. Claramente faz gestos imitando macaco para a torcida. Ele pode ter tomado cuspida, ele pode ter sido xingado. Isso não foi a primeira vez que aconteceu com quem trabalha no futebol. Sim. Né? Então, até repórter. Nada justifica uma atitude racista. Nada. Absolutamente nada. Nada. Ele poderia fazer assim para a torcida, seria uma coisa. Concorda? Sim, fazer um gesto hostilidade e tal. Exatamente. Aí fazer o que ele fez. Só que eu tava lá acompanhando, vi ele ficar lá sendo rodeado pelos policiais, fiz questão de gravar tudo, né? Acabamos, não precisamos utilizar, mas então não foi maltratado, né? O pessoal esperou, foi buscar a imagem, bom, a imagem apareceu, o cara tá preso até agora. Isso é uma coisa que no Peru, pelo que parece, chegou aqui, foi defendida pelos jogadores. Tinha até faixa, né? O clube oficializou, então, né, com a faixa. A partir do momento que esse cara foi preso aqui, o que clima que virou lá e como foi tua expectativa para ir para lá, sendo o único brasileiro? Isso que eu ia perguntar, respingou em você também? Porque dá um certo cagaço, né? Claro que dá. E o que você encontrou lá? Vamos fazer um resumo na reta final aí. Isso daí, sem dúvida nenhuma, inflamou muito lá. E a minha preocupação como único brasileiro infelizmente, pode acontecer esse tipo de coisa, qualquer um está suscetível. Sei lá, vinha alguém numa acusação X, porque eu tava ali, numa tribuna, você falou tal coisa, você fez o gesto.
E pra eu falar que eu não fiz, por exemplo, isso passou na minha cabeça. Você ser alvo de alguma retaliação E eu, possível, por ser o né? único ali, no meio de uma arquibancada, ali numa tribuna de imprensa, você falou, você fez isso. Não, mas eu não fiz nada. Não, você fez, a gente viu. Pronto, acabou. Não ia... Era a minha Passou palavra. isso na tua cabeça antes de ir pra lá? Passou um pouco na minha cabeça. Você chegou a comentar isso na tua casa? Não falei nada, mas isso assim me ocorreu um pouco na minha cabeça. E lá você pensava nisso? Não, pensava, porque eu mesmo assim, tanto que, eu vou dar um exemplo, quando sai a briga, e ali tá com o celular na mão e tal, eu escrevo assim, eu nem sei o que dizer da briga, eu pus no Twitter. Porque claro que era tudo absurdo e tal. Só que se eu escrevo alguma coisa fora do tom, olha que selvageria. Exatamente. Os caras podiam... Cara, alguém tirou um print, velho. É ali mesmo que aconteceria. Então eu falei, nem sei o que dizer. Mas não é que eu não sei o que dizer. Eu até queria falar muitas coisas, mas eu falei, eu não vou falar. Enquanto eu não voltar pro Brasil pra eu poder falar... Pra botar o pé no avião e estiver no ar, até logo. Então você fica meio com esse receio. O Corinthians sentiu já no pré-jogo, quando tem aquela reunião da Conmebol, a Conmebol leva segurança, comunicação, um membro da comissão técnica, vão lá numa van, a Conmebol passa, pega você no hotel, 5, 6 membros, pega os do universitário, leva para o estádio, põe uma mesa grande e tem a reunião. Essa reunião define, você vai estar com camisa branca, shorts branco, tá, eu vou de preto, opa, aqui era... Não, você não vai de branco, aqui vai confundir, tá, beleza. Goleiros, amarelo, não, amarelo vai o árbitro. Usa azul, você, tá bom. Põe os uniformes em cima da mesa. Que hora que você vai sair do hotel? Vou sair tal, sua logística é o portão assim, tal, beleza. Eu preciso entrar no vestiário para fazer aquela filmagem oficial do pré-jogo das camisas. Que hora que você acaba de terminar de arrumar? Acabo tal hora. Todo isso, esses ajustes finos são feitos numa reunião como essa. Quando o Corinthians chega lá, então, um exemplo que me deram. O camarote. O Corinthians perguntou, onde que é o nosso camarote? Como era o estádio, você pode nos levar no nosso camarote? Não podemos levar. Não, mas a gente só quer ver. Não vai lá. Lá na hora do jogo, vocês ficam sabendo. Pequenos pedidos que o Corinthians fazia, eles já começaram, tá estranho isso daqui, hein? E aí, para finalizar, o chefe da polícia falou, a gente não vai... a gente não consegue garantir nada, é melhor vocês irem com o nosso ônibus escrito polícia. O Corinthians falou, peraí, você está me dizendo que eu vou ter que ir no ônibus da polícia para um estádio? Não tem cabimento. 21, não tem cabimento. Não tem cabimento isso. E ali o Corinthians sente em pequenos pedidos a maneira que o Universitário começou a agir. A hostilidade, né? A hostilidade falou, isso daí vai dar M mesmo. Aí chegaram no hotel, passaram para o Alessandro, passaram para o Luxemburgo, explicaram para os jogadores, aconteceu isso na reunião pré. O Corinthians faz vazar o negócio de que podemos não ir pro jogo, não sei o que tal. Aquilo ali, talvez o Corinthians nunca pensou em não jogar. Mas é pra jogar Só que ali, uma água. E aí vazou ali, inclusive pela ESPN e tudo mais. Por quê? Porque a ESPN é muito forte. Na Bolívia, no Peru, na Argentina, na Conmebol. Aquilo bateu ali. Tanto que começou o WhatsApp num monte de peruano. E aí, é verdade? Não vai jogar? É verdade? Eles queriam saber. Então, o Corinthians, na verdade, a intenção do Corinthians, eu imagino, era: Conmebol, tá vendo o que está acontecendo? Cuida de mim aqui, dá uma cobrada aí nesses caras. Tem como ligar aqui? Isso o Vanderlei faz com... Dá pra ligar aqui no Universitário e fala que se eles não garantirem nada, vai dar merda pra eles? Porque bate na Conmebol. Conmebol é mais ou menos quase sempre assim. Isso é bastidor. O bastidor, quando a gente fala, não é roubar pra ninguém. O bastidor é você ter esse jogo de cintura. Vou dar um exemplo aqui que é um bastidor. Faço só um parênteses. Em 2012, o Corinthians estava ia jogar com o Emelec. Aí tinha um senhor da Conmebol que até morreu, ele foi preso numa dessas operações, ele estava no hotel do Corinthians. E ele estava ali fumando, sem fazer nada, eu encostei nele, eu falei, como ele chamava? Era um desses caras que vivia no Brasil e tal. Aí ele falou, você é periodista brasileiro? Eu falei, sou, tal. Ele falou, você torce pro Corinthians? Eu falei, torço. Ele falou assim, seu time tá aprendendo a jogar competição, hein? Eu li pra ele, aquele senhorzão, né, de terno, tal, 1000 anos de Conmebol, né? Como ele chamava? Caramba, todo mundo fala dele o tempo inteiro. Alejandro alguma coisa. Enfim. Tudo é Alejandro. Aí ele falou assim... eu lembro, eu não consigo lembrar. Mas por que o senhor tá falando isso? Ele falou, não. Ele tá aprendendo a jogar Libertadores. Ele falou assim, eles estavam com 2 jogadores machucados, era Chicão e Jorge Henrique. Eram 3 datas para jogar contra o Emelec. Por exemplo, 7, 15 e 22. O Corinthians foi lá na Conmebol e nos pediu, queremos jogar 15 e 22. Não mudava nada para a Conmebol.
o 7-15, 15-22, a duplinha podia ser qualquer uma, não mudava. O Corinthians foi lá e falou assim, ó, eu preciso que seja 15-22, porque ele tinha 2 jogadores para recuperar. Aí o Conmebol falou, não, beleza, 15-22. Não roubou ninguém, não fez nada. Isso é o bastidor. É você conseguir até jogar com datas que para você, se postergar uma semana, seus jogadores melhores podem ficar bons. Então, naquilo ali, o Corinthians sentiu de que se eu externar que eu posso não ir pro jogo, bate na Conmebol, Conmebol cobre os caras e eu chego com mais segurança. E ali, eles chegaram no ônibus, tem uma imagem aí que eu faço ali, só que chegou numa avenida principal, não tinha muito separação. Hoje os ônibus chegam lá na Neoquímica Arena, cara, isola torcedor, os caras passam numa boa, tá longe o ônibus, não tem torcida encostando. Cara, eles passaram do lado, você não tá ali, ninguém quebrou um vidro, nada, mas uma hostilidade. Mas ficaram imitando macaco. É, um outro idiota ali, claramente Fizeram do lado. barulho, dá pra ver no Dá vídeo. pra ouvir, dá pra Você ouvir. tava ali? Tava, a imagem é minha, inclusive. Ah, essa imagem é sua? É minha, por isso. E aí pega lá, eu até achei que eu tinha escutado, falei, será que foi? Quando a gente vincula a imagem, não, era isso mesmo, porque às vezes pareceu o repórter que tá em loco mentindo. Se eu falo, eu nem falei que eu escutei. Sim. Falei, se não gravou Sim. essa porra, e eu vou sair como mentiroso, não, deixa aí no chat nosso, na live, escutei. Eu falei, ufa, então não foi só eu que escutei. Aí começa a chegar os torcedores do Corinthians, em grupos de pequenas vans. Tinham 150, 200 torcedores do Corinthians. Cara, a chegada de cada um desses grupos, a hora que encostava na avenida, aí a polícia lá pegava e vinha 30, assim, ó, 10, 20, vinha os bolinhos, não sei o que, foi um negócio impressionante, cara. E aí quando explode a briga, e foi engraçado, assim, engraçado porque não tava lá, mas quando eu vi o Rian a hora que ele levantou, mas na hora vai dar merda. Eu não tinha dúvida, mas foi automático. Aí eu vejo o zagueiro cabeludão partindo lá de trás, assim, porque eu tô no plano alto, ele já veio. Eu falei, aí explodiu. Hoje a gente tava comentando lá no programa, na Placar. Eles só precisavam disso. Eu acho que ele errou, entendeu? Errou. Pô, é só levantar. Hoje em dia não dá pra fazer essas coisas. E existem momentos e momentos. Exato. Se você pega a camisa e vai lá em frente à torcida do Corinthians, pavilhão, É outra estopim, coisa. camisa 12. E olha que lá talvez nem isso, hein? Entendeu? Talvez se você nem faz isso lá com a camisa do Corinthians, é uma coisa. É. Os caras estão perdendo. Tão louco. O cara tem um preparador físico preso no Brasil. É um contexto... 80 mil pessoas. Sim. Você levanta a camisa. Ah, fodeu. Aí é pedir pra... E outra coisa... ele é inexperiente. Não, ele não fez por mal. Não fez. Não, mas às vezes também... Não fez por mal, mas eu acho que houve um erro. devolver um pouco também de tudo que o Corinthians sofreu lá. Sim, mas não era o entendeu? momento. Pode ser também. Entendeu? Todo aquele trajeto. É foda, cara. Só quem tá lá... eu sei. E isso, o famoso só quem tá lá, isso foi importante você falar. No pós-jogo, o Luxemburgo abre a coletiva lá pedindo desculpa, ele e o Guedes. Menino, pedimos desculpa e tal. Muito torcedor não entendeu. Do Corinthians criticou os dois. Sim, eu vi. Pô, vai pedir desculpa, que absurdo, que os caras fizeram o que fizeram, gesto de Eu sei o que você vai falar, eu concordo. Só que é o seguinte, cara, o contexto ali, o jogo não tinha acabado. Tava saindo do estádio. Você precisava sair do estádio. E até a própria torcida que tava lá. Você tem que acalmar, cara. Isso daí acontece em jogos de Comebol. Isso é bastidor. Isso daí é saber levar o momento. Bastidor, né? É saber entender o momento. Cara, e no vestiário, eles fizeram o correto. Porque se eles inflamam, dão risada, podia dar. Era gente esperando lá fora. E isso daí vocês têm que saber jogar. Eu vou contar aqui uma história também. 2015 ou 2016, o Corinthians foi jogar num estádio muito pequenininho do Uruguai. Estádio péssimo. Onde joga o Liverpool lá? Isso, esse jogo. Não era o Defensor? Alguma coisa? Era no campo do Defensor. A gente faz o Tite, tinha 2 uruguaios juntos. Os 2 uruguaios vão embora. E o Tite, no meio da coletiva, não, foi... fizemos aqui o treino, deu pra treinar, foi tudo bem e tal. Foi tudo tranquilo, amanhã esperamos um grande jogo. Os caras foram embora. Aí o Tite, fora do micro, falou assim, vocês viram que eu elogiei o gramado? Falou, cara, o gramado é uma merda. O vestiário a gente não tem onde sentar. Olha a estrutura disso daqui. Só que ele falou, se eu falo isso no microfone, esses 2 aqui vão espalhar, vai virar o país contra... Não é um jogo de futebol. Ele falou, eu não vou falar jamais isso daí no microfone, mas pra vocês aqui eu tô falando, não publiquem, mas isso é uma merda, olha o jeito que nós estamos sendo tratados, olha esse vestiário e tal. Só que a experiência do Tite de não inflamar uma cidade... Foi o que o Vanderlei fez ontem. Foi o que o Vanderlei fez, só que as pessoas não querem entender.
acham que, não, quando é assim tem mais é que detonar. O que esses caras... Gente, entendam o contexto. O medo ali... O importante é ganhar a guerra e não a batalha, né? É a diferença também, às vezes, de um treinador que nem o Vanderlei, às vezes um novato igual o Lázaro, que talvez, Sim, não teria entendeu? talvez Não feito teria... isso. O jogo contra o Santos na Vila Belmiro, que é a torcida, que o Corinthians volta pra São Paulo, aquilo pra mim, eu tenho certeza. Eu não tava lá dentro, eu vi, porque foi coisa do Vanderlei. Coisa dele. Óbvio que dava pra descer. Você acha que não dava pra descer naquele hotel ali? Óbvio que dava. Só que pra ficar maior... acha? Claro que dava. Ele falou assim, rapaziada, é o seguinte, e ele não comentou isso com os jogadores. Muito provavelmente ele falou assim, vamos pra São Paulo, vaza. Alessandro, vambora. Entendeu? Vambora. Por quê? Vamos fazer isso. E ele, olha, aí chega lá pros jogadores, tá vendo? Caralho, porra, não sei o quê, aquelas coisas que ele gosta. Você acha que isso Eu veio da lógico. cabeça do Lucha? Opa, eu falei isso Também não várias duvido, vezes. também não duvido, não. Naquele jogo lá do Santos, lá, óbvio que lá tinha o quê? 50 caras ali dentro? Lá de fora? Menos até. Menos até. Como é que não dá pra descer ali? Lógico que você dá pra você descer. E vou te O falar... Vanderlei, quando viu aquilo, Não, é e a uma fase, análise interessante. e a fase É uma do análise Corinthians, não tinha interessante. vencido nenhum jogo e É, nem nada. feito um gol fora de casa. É uma Tinha análise o quê? interessante. Eu vou aproveitar isso. E, vou- Sormani, e só uma última aqui, o Fernando, nesse assunto, o Fernando Diniz, por exemplo, pra mim errou feio. No último jogo contra o The Strongest, a entrevista dele é muito pesada. É. E se o Fluminense tiver que voltar pra La Paz, ou ele tiver que voltar pra La Paz, ele tá ferrado. Ele fala, isso daqui é um crime. Não é Cara, humano. não é humano, cara. Aquilo ali, velho, inflamou de uma maneira. Se o Fluminense ou ele tiverem que voltar, vocês vão ver o que vai acontecer lá. vou fazer uma última pergunta, leio o superchat enquanto o Sormani vai elaborando a última pergunta Tá bom, dele aí. vamos lá. Só queria saber o que você sentiu de racismo lá, o que você viu lá, você realmente, você acha que... Porque me surpreende um pouco, às vezes, por exemplo, eu sou muito solidário com os povos sul-americanos, especialmente boliviano, peruano, que a gente sabe que sofre muito Sim. preconceito. Eu fico muito surpreso quando... Eles fazem Quando eles fazem, porque eles são vítimas recorrentes de abuso, de trabalho. Tem a torcida né, Los Nazis. de menosprezo. Por exemplo, você viu essas camisas não, lá? Nada, ou... nada. E eu juro que eu procurei pra ver se aquilo era uma coisa daquele idiota ou se era uma coisa... Aí um colega nosso até mandou, ó, será que não tem nenhuma faixa? Aí eu peguei no nosso celular, tem um zoom de 10, cara. Eu pego o outro lado do estádio, aí eu fui vendo tudo assim, ó. Faixa, tinha milhares não, mas enfim, dezenas de faixinhas. Eu fui olhando, atravessei o gramado inteiro. Aí eu falei, ó, se tiver, vai estar atrás dos bancos que eu não estou vendo. Nos 3, onde tava aquele, não tinha nada. Eu olhei faixa por faixa, não tinha nada. Então, acho que talvez seja uma imagem de um cara ali. Isolado. O cara fez ali um... Não era Mas você sentiu algum racismo verdadeiro ali? Então, só nessa hora da chegada do ônibus. Né? Que ali eu escutei um barulho e tal. Ali sim. Pra mim ficou claro que... Durante o jogo, não. Não, nada. E você não, como Não, brasileiro também lá, não... Nada. Pelo contrário, dei entrevista pra caramba, porque os peruanos, os jornalistas normalmente têm isso. Na Venezuela... eu vi você exato. na Argentina eles já falam também. o tempo inteiro... Inclusive o argentino chegou o argentino aí, Nicolas? Chegou? Separa mais um microfone aí, rapidinho aí, vocês já colocam aqui. Porque o povo peruano parece ser gosta do brasileiro, gosta. né? Mas nesse tipo de situação... Pô, uma hora o Corinthians tocou uma bola lá, 1 minuto e meio, 2. Foi bonito quando eles tocou. Um cara do meu lado peruano falou, isto é futebol. Você via ali uma admiração do cara. O Corinthians tocou a bola uns 2 minutos e ele olhou assim, admirado, ó. Isto é o futebol. Isto é futebol. Na cabeça dele. Ele adorou ver ali o Corinthians tocar a bola e não tomarem a bola dele. Então eles têm essa admiração, mas tinha ali um outro idiota. E o rapaz tá preso aqui ainda, né? Tá preso. Pelas informações que você Sim. tem, vai ficar os 30 dias. Não sei, o Ministério Público a princípio pediu ali a continuidade dele. Agora esses trâmites aí fogem um pouco da gente. Você acha, senhor Mano, que esse cara vai puxar a cana mesmo aqui? Ou vai voltar pra lá daqui a pouco? O Seba não. Não, mas Era era outra outro, época, hein? Era outra época, a legislação verdade. já mudou. Eu não sei, cara. Não sei, não pensei muito sobre isso. Eu também não. Beleza. Senhor Mano, vai pensando na tua última pro Eu já tenho uma Vessone. pergunta pra ele. Enquanto aqui, ó, superchat, só pra dar moral pra galera aí, obrigado pela participação de hoje. Sandro Ken, 88. Vessone, é verdade que o Corinthians teria o prazo de 5 anos pra pagar esses 40% do Roger Guedes? Ele dilui, né? Você dilui, você acorda de comprar, mas você não precisa pagar à vista. Então você dilui o mês a mês, porque quando ele vem da China, ele vem com 100% dele. Ele acaba o vínculo dele lá, ele tá livre. Ele tá livre no mercado.
você poderia até, inclusive, ter trazido ele sem comprar nada. Só que aí, depois ele vai embora, sua torcida te mata. Então, algum acordo você sempre faz. Nesse caso, ó, eu não tenho dinheiro para comprar mais do que 40. Tá bom, vamos dar 40? 40, quanto? Vamos diluir aqui nos 5 anos de vínculo? 60, né? E ele segurou 60. Vamos dividir nos 5 anos? Vamos? Então, aí o Corinthians foi e dividiu e tá pagando para ter os 40%. Legal. Mais a última aqui. Caio Guedes, hein? Um abraço pro Caio Guedes. Vessone, você acha que seu trabalho diminuiu o seu amor pelo Timão? Você muitas vezes é alvo de críticas de jogadores e dirigentes. Ver como essas coisas funcionam internamente te decepcionam como torcedor? A pergunta ela é muito boa. Não, cara, é porque assim, eu imagino que o Sormani ia por aí nessa pergunta dele. Eu separo muito... eu faço um exercício na minha cabeça que para mim é muito simples. O que eu sempre senti desde criança pelo Corinthians, que me fez apaixonar pelo futebol, que me fez ser mascotinho do Corinthians e etc. tal, é uma coisa que você sente pelo clube. O que eu quero dizer? O Corinthians jogou quarta-feira agora, terça-feira lá no Peru. No domingo, o presidente é outro, mudou, todos os diretores foram trocados, os 40 jogadores foram trocados por outros 40, a comissão técnica trocou todo mundo. Sabe onde eu quero estar domingo? Vendo o Corinthians jogar. Eu consigo separar, mas hoje é muito comercial, eles só pensam em dinheiro. Cara, eu vou pelo Corinthians, eu não vou pelos jogadores, pelo presidente, pelo diretor, pela comissão técnica. Então, na minha cabeça, eu sei que deve ter gente que não faz esse exercício. O cara fala, não, tomara que perca, porque esse treinador vai cair. Cara, eu não consigo pensar no meu time perder contra... vou torcer contra o Santos, porque aí o Rueda vai... Cara, é o Santos, cara, o Santos é maior do que o Rueda, o Santos é maior... Você não pode pensar. Então, eu separo as coisas na minha vida. A minha cobrança em cima dos jogadores, o que eu penso dos jogadores... Mas o que importa para mim é o Corinthians. No caso, as nossas matérias é para tentar o clube se reorganizar, a cobrança é em cima disso. E no meu pensamento em relação aos jogadores é esse. Se todos forem embora, entrarem novos, eu quero estar lá no mesmo momento, no domingo que vem, para ver o Corinthians jogar. A camisa do Corinthians é que vai estar lá. Quem vai estar lá vestindo? Lá no domingo 500. Eu descubro. E eu tenho certeza que você prefere dar boas notícias do Corinthians do que tá estampado só quem nunca parou e nunca tomou um café com você que não consegue perceber isso. O Diário Lance fazia 5 páginas de Corinthians todo dia, o time campeão do mundo, campeão de Libertadores. Cara, era a coisa mais delícia. Você tinha pauta à vontade, entrevistava quem você queria, tava tudo liberado. Hoje em dia tudo... Não vou falar. Sormani, pra fechar agora... Aquela que só você... Não, é aquela que o torcedor do Corinthians quer saber do Vessone, porque é um cara que conhece o Corinthians como pouco. Esse time pode bater campeão de alguma coisa nesse ano? Caramba, a pergunta é difícil mesmo, porque futebol é fogo. O time tá crescendo. Tá crescendo. Talvez na hora certa. Exatamente. O problema é o seguinte, clubes de massa, e isso eu tenho muito nítido na minha cabeça com o Corinthians, ele vai do 8 ao 80 e do 80 ao 8 muito rápido. O que eu quero dizer? Nós estamos fazendo aqui ao vivo, hoje é uma quinta-feira. 4 vitórias seguidas, não acontecia desde 2021, nós estamos em 23. Tá uma delícia, certo? Sábado pega o Bahia. Perde do Bahia. O Bahia vai te ultrapassar, 2 ou 3 te encostam. Terça pode cair um tabu na Neoquímica Arena, que a torcida dá valor. Primeiro jogo contra o São Paulo. Em 3 dias, você implode o clube. Mas a pergunta... É o que eu falei pro Cássio. É uma montanha-russa, cara. Não, eu sei. Mas a pergunta é, do jeito que está, nesse viés de alta, com a confiança dos jogadores, a torcida agora abraçando o time, até onde vai? Aí não, eu entendi. Nesse sentido... Não vamos olhar pro copo meio vazio. Vamos olhar pro copo meio cheio. Cheio é o seguinte... Olha a fase. Não aconteciam 4 vitórias desde 2021. E foram vitórias importantes. Sim. Pô, bate o Atlético Mineiro fora. No bate momento, o Universitário num clima absurdamente hostil. Molecada. Entendeu? Com a molecada. Revelando o atleta. Então, é isso. É o momento do Corinthians agora. É aquele momento que tudo começa a dar certo. E tem uma coisa... Até onde esse time você acha que pode chegar pela sua experiência e pelo seu conhecimento de Corinthians? É assim, ó. E tem uma coisa que pouca gente está percebendo. Ele é um outro Corinthians hoje. Por que ele é um outro Corinthians? Se você pegar um mês atrás, o Renato Augusto estava fora. O Matias Rojas não estava em inscrição. O Juan Oliveira não existia.
Menino. Verdade. O Juan Oliveira não existia. Jogou contra o Cuiabá, né? E fez o gol. O Moscardo empinava a pipa na rua, empinando E tava pipa. indo pra faculdade de metrô. Pra você ter uma base, ele contando pra gente, eu perguntei pra ele, o que você fez nas outras 2 fases? Porque ele brilhou agora contra o América, jogando bem de novo e tal. E nas outras 2 fases? Ele falou, nas outras 2 fases da Copa do Brasil, contra o Remo eu tava na faculdade e contra o Atlético eu tava concentrado com o Sub-20. E era o cara que tava ajudando na quartas de final. Olha que loucura. Ou seja, o Moscardo... Mudou, é isso, O cara, Moscardo né? também não existia. Nós estamos falando de 4 titulares. Renato, Roas, Moscardo, Juan Oliveira. Cara, já é um outro... Daqui a pouco, final de julho, o Mosquito já volta. Ajudou muito já no passado recente. Então, assim, dentro... Você está surgindo soluções dentro ali que mudam um pouco sua cara. Só que a gente, às vezes, não vai percebendo isso. Você acha que é tudo o Corinthians. Não, já tem coisa acontecendo. Então, dentro desse cenário... Eu acho que o Corinthians, claro, o brasileiro não, né? Muita distância, o trabalho não é pra isso, pra pontos corridos. Se tudo der certo no Corinthians, você acha que dá pra ganhar no Flamengo, por exemplo, se o Flamengo chegar na final? O ano passado deu, Quase né? deu, né? Pô, o ano passado você chega no segundo tempo a amassar o Flamengo no melhor fase da história do clube dentro E do tá Maracanã. com 2 pênaltis na frente nas cobranças. E chegou com... Por isso que doeu tanto pro torcedor, porque você conseguiu alguma coisa que ninguém imaginava que você ia amassar o Flamengo. O Sormani quer sim ou não? Dá! Dá pra ser Claro que campeão. dá, Pronto. principalmente nas 2 de mata-mata. Respondeu. Pronto. Ó. Claro que dá. Ó, eu já ia bater palmas aqui pra participação do Vessone, mas aqui aos 45 do segundo chegou mais um superchat aqui do Newton Zisman, que tá assistindo a gente lá de Israel. Ele tá sempre conosco. Muito Legal, um abraço pra ele aí. Ele tá Corintiano. perguntando aqui se o Roger Guedes vai ficar no timão. Newton, a gente tá encerrando agora, volta um pouquinho aqui. Falamos disso. Você vai ver um bloco de meia hora de Roger Guedes. Mas ele faz uma outra pergunta também, que essa aqui é bacana. Poderia atualizar como está o processo da Taunza? Com o Paulinho? O processo da Tausa o Corinthians acionou em busca do pagamento. 25 milhões, é isso? Agora eles, um pouco, enfim, cada um vai pra justiça achando que quer, enfim, é direito de cada um. Mas entrando para poder falar que não tá devendo nada, que não quer pagar porque cláusulas de confiabilidade vazaram na imprensa, enfim, tentando ganhar tempo juridicamente, é do jogo, cada um tem o direito. Eu, sinceramente, eu não acredito que o Corinthians vai pegar esse dinheiro nunca mais. Entrou naqueles limbo que às vezes o banco põe ali os limbo que, esse dinheiro não é... Entendi. É um pouco isso do Corinthians, foi um erro cometido ali, uma decisão de aceitar um parceiro como esse. Se eles vierem pagar, depois eu vou ser um cara bem surpreso, mas eu não imagino o Corinthians pegando esse dinheiro de volta aí, sinceramente. Tá mais do que respondido. Uma salva de palmas para o Rodrigo Vessone. Valeu. Vessone, Obrigado. demais, cara. O programa foi maravilhoso. Obrigado pelo convite aí, sempre que precisar, tamo aí. Ó, pessoal, hoje explodiu na audiência aqui. Obrigado. E é fruto do teu trabalho, cara. É da tua equipe, da equipe de vocês, né? Pode ter certeza que se dá uma mexida desse tamanho que deu aqui na internet é porque o trabalho de vocês está sendo bem feito e o pessoal gosta de acompanhar. Parabéns, né? Não é fácil cobrir todo dia um clube, mesmo o Corinthians sendo um clube com muita notícia, mas é muito trabalhoso a gente ver. É planilha de Excel, é 3 horas da manhã. Cara, acha que é só diversão, viagem. né? Então parabéns pelo trabalho de vocês. A gente agradece. Obrigado mesmo e obrigado por todo mundo. Enfim, seguimos aí falando de Corinthians todos os dias, a todo momento aí acompanhando o clube, nas boas, nas más, né? Como todo mundo, aquela música dos argentinos. E é Então, isso. Obrigado pela força aí. Por falar em argentino, posso te roubar 15 minutos para fazer um extrinho aqui? Vamos lá. Então tá chegando aqui. Pessoal, a gente vai fazer um quadro aí, vai entrar... Não sei, acho que amanhã, vou decidir aqui com o Sormani, a gente vai ver o momento agora com o nosso amigo Diego Pignataro para falar de futebol sul-americano. Ele que é argentino, íntia do Independiente. O maior campeão da Libertadores. Maior campeão roubado da história da Libertadores. E a gente vai fazer um bloquinho aqui com ele. Fica esperto. Antes disso, só quero o palpite rapidinho aqui na poderesportes.bet. Você não pode deixar de acessar esse site que está crescendo demais, é muito divertido, é uma plataforma muito bacana. E o Sormani, que é o rei dos palpites, vai falar agora aqui tudo que você não deve fazer para se dar bem na poderesportes.bet. Vai lá, Sormani. Palmeiras e Fortaleza, meu filho. Jogo que pode ter mais ou menos de 2,5 gols. 4,91 pagando pro Fortaleza jogando fora de casa. Teu feeling pro torcedor palmeirense que tá ficando preocupado. Eu acho que pra ganhar um dinheiro. Eu acho esse um bom jogo. Fortaleza. Fortaleza? Fortaleza. Sério mesmo? Eu acho. No Allianz? Fortaleza perdeu pro Cuiabá na última rodada, hein?
Mas o Palmeiras está numa situação muito complicada. Por isso que eu acho que é um bom jogo para você ir no empate. Para ganhar dinheiro. Ou empate. Eu acho que o Palmeiras não ganha esse jogo, não. E agora, para finalizar aqui, Bahia e Corinthians. Ô, Vessone, eu tô curioso para saber que time vai. Eu também. A decisão sai agora nessa sexta, né? Que vai ter o último treino. Eu imagino que ele vai dar uma segurada em alguns caras, tipo o Renato. Terça-feira tem uma super decisão. Vai ser meio que um misto quente. Eu acho, sei lá, o Matias Oz, cara, jovem, 27 anos, enfim, idade boa, acabou de chegar, tá louco pra jogar, vai. Esse precisa de ritmo. Precisa de ritmo, mas, sei lá, o Fábio Santos, tenho dúvidas, sinceramente, ele não vai conseguir jogar sábado e terça alto nível. Então vai dar uma segurada em alguns jogadores, não se sabe quantos. Ou pelo menos põe o cara mais tira, o Renato começa, mas sai com 40 minutos. Eu não colocaria o Renato. Eu também acho que eu não colocaria, mas... Mas nem pensar, meu. Enfim. Bom, como eu acho que o Corinthians vai com esse mistão, Bahia também tá desesperado, né? Acho que o empate ia ficar bacana pra todo mundo. Você nunca fala que o Corinthians vai perder, cara? Por que será? Cara, o último mês aqui eu acertei Você tá falando, As últimas 4 partidas... O time vai jogar sem ninguém. Vai jogar fora de casa. Vai viajar. Tá pensando no São Paulo. O brasileiro, ele esqueceu. Você acha que o Corinthians perde do Bahia? Não sei, eu tô falando de você. Eu acho que não perde. Você acha que perde? Eu nunca vi ele dar o Vessone, ele nunca dá um palpite aqui dizendo que o Corinthians vai perder. Eu acho que o Corinthians não perde. E ganha do São Paulo. E depois ganha do Vasco no jogo dos portões fechados. Quando que o Corinthians vai perder, por exemplo, na sua opinião? Vai perder um joguinho lá pro final do Brasileiro, quando já tiver tranquilo, com 2 Copas na nova, 2 taças. Gente, poderesportes.bet, não deixem de acessar. Semana que vem a gente tá de volta ao vivo às 16 horas e tem uma novidade chegando aí, fica ligado aí nos cortes e de repente aí para membros também. Um abraço, Vessone, muito obrigado pela sua presença. Valeu. Até semana que vem, Sormani vai tomar todas hoje, porque quinta-feira esse homem toma uísque até cair. Na sexta-feira. Tá bom. Sexta, sábado e domingo. Não, eu não posso. Tá bom, tá bom. Tem que preservar um pouquinho. Tchau, pessoal. Querido. Valeu.